Esta não é sua típica história de apocalipse. A masmorra chegou. As pessoas começaram a ganhar poderes e toda essa merda. Mas houve uma reviravolta. Os monstros são tão fortes que os humanos não conseguem nem tocá-los. O mundo inteiro está sendo destruído. Mas adivinhe? Seu João tem uma casa segura com recursos ilimitados e uma barreira onde ninguém pode entrar em seu prédio. E então, do nada, Seu João viu algo vindo direto em sua direção. Em segundos, a fera enorme bate na janela, parando do lado de fora. Aquela criatura era horrível. Ele tinha uma boca enorme, repugnante, viscosa, parecida com um tentáculo. Quando ele abriu a boca, mais 3 bocas emergiram, cada uma alinhada com fileiras de dentes afiados e brilhantes. A visão era mais do que repugnante. Seu João pensou que a criatura estava prestes a devorá-lo. Com um baque enjoativo, o corpo do monstro bateu na janela. Seu João gritou e cambaleou para trás, caindo com força no chão. Seu coração disparou. Ele estava apavorado. Mas então algo estranho aconteceu. O monstro não conseguiu entrar. Ele tentou repetidamente romper a barreira invisível do apartamento. Seu João abriu os olhos lentamente, sua respiração ainda pesada de medo. Uma notificação do sistema apareceu diante dele. Um sujeito sem permissão para entrar tentou invadir a sala. A entrada foi impedida pelo sistema. Xiao Jun olhou fixamente para a notificação, seu medo gradualmente se transformando em confusão. O que era esse sistema? Por que o monstro não conseguia entrar? Lentamente, a compreensão surgiu em Seu João. Seja lá o que fosse esse sistema, ele o estava protegendo. Depois disso, uma barreira azul se formou na frente da janela de Seu João. Seu João tentou abrir a porta de sua casa, mas ela estava completamente presa. Frustrado, ele chutou a porta com raiva. Depois de meia hora de luta, a porta ainda não se movia. Exausto, Seu João se aproximou lentamente de sua janela e olhou para fora, seu rosto cheio de frustração. Ele narrou que este era o 3º dia do apocalipse, e embora essa maldita habilidade o mantivesse seguro, ela também o aprisionou completamente em sua casa. A verdade obscura sobre a habilidade de Seu João começou a ser absorvida. Sentado na escuridão de seu quarto, Seu João observou o mundo lá fora desmoronando. 3 dias após o apocalipse, não havia luz em seu quarto. Ele estava completamente envolto em escuridão. Seu suprimento de comida estava perigosamente baixo e dentro de 1 ou 2 dias, ele não teria mais nada. A percepção de que todas as portas de sua casa estavam trancadas só aumentou a miséria de Seu João. Ele foi forçado a usar sacolas plásticas para suas necessidades básicas. A habilidade definitiva de ficar trancado em casa, ao mesmo tempo em que o protegia de ameaças externas, efetivamente o havia aprendido dentro de sua própria casa. Seu João gritou de frustração. Por causa dessa habilidade estranha, estou preso aqui. Não posso fazer nada. Talvez eu morra de fome sozinho nesta casa. Segurando a cabeça entre as mãos, Seu João murmurou que, embora estivesse seguro, o verdadeiro problema era a comida. Seus suprimentos estavam quase acabando. A energia da geladeira havia sido cortada, e a comida restante estava começando a estragar. Tudo o que lhe restava eram alguns pacotes de ramen. O desespero tomou conta de Seu João enquanto ele mastigava os dedos, completamente perdido sobre o que fazer em seguida. Então, do nada, o sistema notificou que Seu João havia caçado um Calica nível 23. Ele havia ganhado uma grande quantidade de experiência e suas habilidades haviam melhorado. Seu João ficou em choque total. Seus olhos se arregalaram enquanto ele pensava, como eu cacei alguma coisa? Eu nem saí desta sala. Ele olhou para a notificação do sistema, confuso e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Então algo clicou. Seu João se levantou de um salto, correu para a sacada e olhou para baixo. Seus olhos se arregalaram em choque. O corpo sem vida da criatura enorme e estranha que havia batido em sua janela mais cedo estava no chão. Seu corpo enorme estava cercado por goblins armados. Seu João pensou, eu de alguma forma cacei aquela coisa só porque ela bateu na minha janela? Enquanto Seu João juntava as peças, o sistema notificou que Seu João havia obtido uma nova habilidade. Um saque próximo havia atendido ao requisito, e o sistema estava calculando o saque. Antes que Seu João pudesse processar isso completamente, os goblins abaixo começaram a agir estranhamente. Eles se tornaram agressivos, soltando gritos altos e penetrantes em direção ao céu. Seu João olhou para baixo em completa confusão, incapaz de entender o que estava acontecendo. De repente, o comportamento de todos os goblins muda. Por um lado, os goblins ainda estão gritando de uma forma estranha. Muitos goblins estão segurando suas cabeças em agonia, enquanto outros estão ferozmente destruindo a enorme fera voadora com suas unhas. Então, o sistema notifica Seu João que o cálculo do saque foi concluído. Seu João ganhou 2,5 milhões de won, uma quantia equivalente a $1.500. O sistema confirma que 2,5 milhões de won foram depositados na carteira definitiva de Seu João. Seu João fica surpreso ao ver uma quantia tão grande de dinheiro de uma vez, mas sua surpresa não para por aí. De repente, as luzes do quarto de Seu João acendem. Seu João percebe que não apenas as luzes, mas todos os ventiladores e a eletricidade de sua casa estão funcionando. O sistema notifica Seu João mais uma vez. Seu sistema definitivo de fechamento foi atualizado, ativando uma nova habilidade passiva chamada Declaração da Casa Nível 3.
Seu João fica absolutamente chocado, mas quando a percepção da eletricidade restaurada se instala, o choque de seu João se transforma em felicidade. Ele cerra os punhos com força e corre para a geladeira. Animado, seu João abre a porta da geladeira e vê que ela está funcionando corretamente novamente. Sem parar por aí, seu João vai para seu quarto, abre a torneira e vê que a água está fluindo novamente. Testando mais, seu João liga seu fogão de indução. E ele também liga. Dominado pela alegria, seu João cai no chão. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele sussurra: tudo está funcionando novamente, como antes. Ele realmente pensou que morreria sozinho neste quarto sem eletricidade ou água. Mas agora parecia que o destino lhe dera uma chance. Depois de se acalmar, uma ideia ocorre a seu João. Ele olha lentamente para seu telefone, esperançoso. A internet também poderia ter voltado, mas sua esperança é rapidamente destruída quando ele percebe que seu telefone ainda não mostra internet. Seu João agarra sua cabeça em desespero. Ele se senta no chão, triste e derrotado. Depois de um tempo, a mão de seu João acidentalmente bate em algo. Olhando para baixo, ele percebe um pendrive caído ao lado da lata de lixo. Curiosamente, seu João rapidamente o pega e o insere em seu computador. O pendrive contém fotos antigas de seu João. Enquanto as imagens piscam na tela, seu João vê sua mãe o alimentando quando ele era um bebê. Outra foto mostra um seu João mais jovem pronto para o jardim de infância, segurando a mão de sua mãe enquanto ela o acompanha até a escola. A apresentação de slides continua, mostrando um seu João adolescente sorrindo com seus pais felizes. Finalmente, aparece uma foto de seu João aos 20 anos, orgulhosamente de pé com sua mãe e seu pai, ambos radiantes de alegria. Ver essas fotos de família enche seu João de irritação. Sua raiva aumenta enquanto ele rende os dentes com força. Com um olhar mortalmente sério, seu João murmura: preciso levar minha família para esta casa segura. Não importa o que aconteça, eu sairei desta sala e os salvarei. Este se torna o objetivo de seu João. Ele se levanta com determinação renovada e caminha de volta para sua sacada. Conforme ele se aproxima, ele pensa em como pode escapar de sua casa. Seu João decide verificar todas as suas habilidades, esperando por uma pista para se libertar. Enquanto examina suas habilidades, seu João percebe algo novo. A loja fechada definitiva, nível 1. O sistema explica que nesta loja, seu João pode comprar qualquer item que ele listar e eles estarão disponíveis pelo preço original de mercado. Seu João está confuso. Ele não entende completamente como a loja funciona ou como usá-la. A loja então notifica seu João para listar um item como sua primeira compra. O saldo total de seu João de 2,5 milhões de won é exibido e o sistema pergunta a ele: seu João listará seu primeiro item? Na frente dos olhos de seu João, a mesma notificação do sistema permanece, piscando persistentemente. Ela diz: compre itens listados na loja pelo preço original. Seu João olha para ela, confuso, imaginando que é uma loja e que tipo de itens ela pode ter. Apesar de sua confusão, seu João decide clicar no ícone da lista. Assim que seu dedo toca nele, mais duas notificações aparecem diante dele. A primeira notificação revela que a carteira definitiva de seu João é uma carteira de nível máximo. Atualmente segurando 2,5 milhões, o sistema pergunta se seu João gostaria de listar seu primeiro item. Depois de olhar para a notificação por um momento, seu João percebe que o dinheiro que ele ganhou da besta voadora agora está armazenado com segurança em sua carteira. Ele solta um suspiro e reflete sobre a situação. Ainda perdido em pensamentos, seu João caminha até sua janela. Lentamente, ele a abre e pisa em sua sacada, pensando: talvez esta seja sua chance de finalmente sair do quarto. Mas assim que a esperança cintila em sua mente, o sistema interrompe com outra notificação. O recluso definitivo não pode sair de casa. Seu João sente uma onda de decepção tomar conta dele. Ele esperava que subir de nível pudesse lhe conceder liberdade da barreira, mas suas esperanças são esmagadas. Suas mãos se fecham em punhos enquanto ele enfrenta a dura realidade. No entanto, uma nova determinação começa a crescer dentro de seu João. Ele cerra os punhos com força e decide que, se continuar matando monstros e subindo de nível, poderá desbloquear uma habilidade que lhe permitirá sair desta sala no futuro. Seu João começa a pensar que, se ele continuar a subir de nível, ele pode eventualmente ganhar o poder de escapar. Mas outra questão persiste. Se seu João não pode sair do seu quarto, como ele pode matar monstros? Ele começa a andar de um lado para o outro, percebendo que a besta voadora batendo em sua janela era uma chance em 1 milhão, uma ocorrência rara que dificilmente acontecerá novamente. Seu João decide que deve encontrar uma maneira de matar monstros enquanto estiver em seu quarto. Depois de passar 5 a 10 minutos pensando, seu João percebe algo incomum. Lá embaixo, os goblins estão ocupados pegando pedaços de carne da besta voadora. Seu João os estuda de perto e observa que eles não parecem muito poderosos. Ele se pergunta se seria possível matá-los. Sem perder tempo, seu João corre de volta para seu quarto. Ele pega uma garrafa de água, segura-a firmemente na mão e estica o braço para trás. Com toda a sua força, seu João atira a garrafa de água da sacada.
A garrafa voa pelo ar e cai muito além da sacada. Os olhos de seu João começam a brilhar quando ele percebe algo crítico. Ele não pode sair do quarto, mas qualquer coisa que ele jogue para fora pode cruzar a barreira livremente. Essa descoberta empolga seu João. Seu plano se forma rapidamente. Ele jogará objetos pesados nos goblins de seu quarto, usando o peso deles para esmagá-los e ganhar pontos de experiência. Seu João começa a procurar em sua casa por qualquer coisa pesada o suficiente para usar como arma. Depois de vasculhar cada canto, ele encontra um haltere de 5 quilos. Foi uma compra que ele fez há muito tempo para construir seu corpo, mas não foi usada. Segurando o haltere, seu João sorri, sentindo seu peso em suas mãos. Mas quando ele pisa na sacada e olha para baixo, seu sorriso desaparece. Os goblins, agora carregando grandes pedaços da carne da fera voadora, estão começando a deixar a área ao redor de sua casa. Seu João sente o pânico aumentando. Se os goblins forem embora, como seu João matará monstros para subir de nível? Sem hesitar, seu João estica os braços, segurando o haltere com força. Com toda a sua força, seu João arremessa o haltere em direção aos goblins. O haltere voa pelo ar, passando sem esforço pela barreira. Seu João observa ansiosamente enquanto ele desce em direção aos goblins, mas para a decepção de Seu João, o haltere pousa na carne da fera voadora em vez de atingir qualquer um dos goblins. O som do impacto deixa os goblins em frenesi. Eles gritam e olham ao redor, tentando descobrir o que aconteceu. Seu João sente a frustração fervendo dentro dele. Seu rosto fica vermelho de raiva quando ele percebe que errou. Seu João só tem um haltere sobrando e agora as chances de subir de nível parecem menores. Seu João fica congelado, segurando o haltere restante firmemente. Seus pensamentos giram em espiral. E se ele errar de novo? Se o segundo haltere não acertar, ele não terá mais armas para se defender. O aperto de seu João fica mais forte e seus olhos se estreitam com determinação, sabendo que ele não pode se dar ao luxo de outro erro. Seu João fica congelado em um lugar por um longo tempo, sua mente acelerada. Não importa o quanto seu João vasculhe sua casa, não há arma pesada o suficiente para lidar com todos os goblins. TVs, computadores, até mesmo a geladeira. Seu João simplesmente não é forte o suficiente para jogá-los. De repente, um barulho alto o assusta. Os gritos dos goblins ecoam do lado de fora, loucos e caóticos. O coração de seu João dispara enquanto ele corre para sua sacada e olha para baixo. Para seu choque, seu João vê centenas de goblins reunidos em frente ao seu prédio. No centro de todos eles está seu líder, um goblin com cabelo em formato de bico de galinha. Em sua mão, o haltere de seu João. O líder, que tem um abdômen tanquinho de aparência perigosa, aponta para seu João com um olhar ameaçador. Ele começa a gritar em sua língua estranha, claramente insultando seu João. Atrás dele, todos os outros goblins se juntam, gritando e gesticulando para seu João. Seu João dá um passo para trás, seu corpo tenso. Mesmo que seu João saiba que os goblins não podem entrar em sua casa, a visão de centenas deles parados na frente de seu prédio, todos gritando com ele, lhe dá arrepios na espinha. Então, num piscar de olhos, todos os goblins avançaram em direção ao prédio de seu João, armas erguidas e gritando como maníacos. Mas em vez de entrar em pânico, a expressão de seu João muda. Um pensamento cruza sua mente. Esta não é uma situação assustadora. Na verdade, isso pode ser uma coisa boa. Os goblins estavam deixando sua área antes, mas agora mais goblins estão se reunindo perto de seu prédio. O único problema? Seu João precisa encontrar itens para atirar neles rápido. Enquanto seu João quebra a cabeça, uma ideia de repente clica em sua cabeça. Seu João imediatamente abre sua notificação do sistema e ativa a loja definitiva. Sem hesitar, seu João clica no ícone do item da lista. O sistema pergunta a seu João se ele quer listar seu primeiro item. Seu João hesita por um momento, sem saber se isso é uma boa ideia ou não. Lentamente, ele pega seu último haltere restante e considera o que fazer. Seu João sabe que atirar este único haltere pode não matar muitos goblins. Pior, se a precisão de seu João falhar, ele pode errar completamente. Mas algo dentro de seu João lhe diz que esta loja pode ser a chave para resolver seus problemas. Seu João não demora. Com um único comando, ele coloca o haltere na loja fechada definitiva. De repente, uma luz holográfica pisca sobre a mão de seu João, escaneando o haltere. Por um momento, seu João entra em pânico, pensando que o sistema levará o haltere embora. Mas quando a luz desaparece, seu João percebe que ainda está segurando o haltere. O sistema apenas fez uma varredura dele. O sistema notifica seu João que seu clássico haltere antiderrapante de 3 kg foi listado com sucesso na loja fechada definitiva. Seu João verifica a loja e vê o haltere listado lá. O preço? 16.991. Seu João fica surpreso. É exatamente o mesmo preço que seu João pagou por ele no mercado. Isso significa que qualquer coisa que seu João lista na loja pode ser comprada pelo mesmo preço do valor de mercado original. Essa descoberta é revolucionária. Ela muda tudo. Agora, enquanto seu João tiver dinheiro suficiente,
ele pode comprar itens ilimitados. Para testar isso, seu João comanda o sistema para criar mais 2 halteres. No momento em que seu João confirma, uma luz branca brilha da loja. Bem diante dos olhos de seu João, 2 novos halteres são criados, formando-se no ar como se estivessem sendo impressos em 3D. O rosto de seu João se ilumina de excitação. Seus olhos brilham quando ele percebe que não precisa mais se preocupar em ficar sem halteres. Sem perder mais um segundo, seu João mira cuidadosamente, com um som sibilante, joga um halter em direção aos goblins. Desta vez, as coisas são diferentes. Os goblins estão muito mais próximos do prédio de seu João, todos agrupados em um só lugar. Conforme o halter desce, ele cai diretamente na cabeça de um goblin. Crack! A cabeça do goblin se abre, sangue espirrando por todo lugar. O goblin cai no chão, morto no local. Quase imediatamente, o sistema notifica seu João que ele caçou com sucesso um goblin de nível 7. Seu João ganhou 3.345 vons, que foram depositados diretamente em sua carteira definitiva. O coração de seu João dispara de excitação. Seu plano está funcionando, e agora subir de nível parece mais possível do que nunca. Seu João percebe que o custo de um halter é 16.991, mas ele só ganha 3.001 por galão. Matar goblins, esse é um péssimo negócio, pensa seu João. É uma perda enorme usar halteres para matar goblins. Mas, apesar disso, seu João sente uma sensação de felicidade. Ele conseguiu matar um goblin sem sair da segurança de sua casa. Enquanto isso, do lado de fora, os goblins estão atordoados. Eles não conseguem descobrir como seu camarada morreu de repente. Eles olham ao redor confusos. Imaginando que veio voando de longe, os goblins se reúnem ao redor do cadáver, olhando para ele. Quando percebem que seu companheiro está morto, os goblins ficam furiosos. Eles gritam e olham para o céu. Alguns até começam a gritar insultos em sua língua estranha, sua raiva direcionada à sacada de seu João. Mas de repente, outro halter vem voando em direção aos goblins com um estrondo alto. Desta vez, no entanto, os goblins estão prontos. Eles desviam do ataque sem esforço. Os goblins estão claramente pouco impressionados com o halter, seu desdém é evidente em suas reações. Ao ver isso, seu João fica puto. Irritado, mas determinado, seu João compra mais halteres de 3 quilos em sua loja fechada. Seu João sabe que está tendo prejuízo. Gastando 16.001 por halteres sem garantia de atingir um goblin, mesmo quando um halter atinge seu alvo, o pagamento é de apenas 3.001, uma mera fração do custo. Mas dinheiro não é o objetivo de seu João. Subir de nível é tudo que importa para ele agora. Seu João considera listar itens maiores, como TVs ou geladeiras, em sua loja fechada definitiva, mas o pensamento desaparece rapidamente. Esses itens não são apenas caros, mas também são muito grandes e lentos. Os goblins os desviariam facilmente. Seu João desiste da ideia. Em vez disso, seu João compra mais halteres. Armado com um estoque desses pesos, seu João começa a jogá-los em grandes quantidades. Um por um, os halteres começam a atingir os goblins em suas cabeças, matando-os instantaneamente. O sistema inunda seu João com notificações de seu João matando goblins de nível 7, 8 e 10. Com cada morte, seu João ganha 2.001, 3.001 e 4.001. Mas, assim como seu João planejou, seu foco não está no dinheiro. Depois de matar 4 a 5 goblins, seu João sobe de nível. O sistema notifica que seu nível aumentou e lhe concede uma nova habilidade. Ao ver isso, o coração de seu João acelera de excitação. Era exatamente isso que ele queria. O sistema informa seu João que ele adquiriu o sistema de armazenamento fechado definitivo, nível 1. Esta dimensão alternativa permite que seu João armazene e recupere itens à vontade. Seu João ativa sua nova habilidade. Na frente dele, uma interface holográfica, parecida com uma casa, aparece. Curioso, seu João tenta armazenar seus halteres no sistema de armazenamento. O sistema solicita que seu João confirme sua ação. Quando ele concorda, uma luz brilhante pisca sobre as mãos de seu João. Um por um, os halteres desaparecem no sistema. Seu João verifica seu sistema de armazenamento fechado definitivo e confirma que todos os seus halteres estão armazenados com segurança lá. Sempre que seu João precisa deles, ele pode invocar os itens instantaneamente desta dimensão alternativa. Os olhos de seu João começam a brilhar de excitação. Ele dá um comando para invocar os halteres, e eles se materializam em suas mãos. Com um sorriso crescente, seu João percebe que pode invocar itens onde quiser, em qualquer lugar, a qualquer hora. Segurando os halteres, o sorriso de seu João se transforma em um sorriso maligno e psicopático. Sua mente já está formulando um plano tortuoso. O tempo passa e, logo, uma intensa luz azul brilha no quarto de seu João. Seu João comprou centenas de halteres e os armazenou em seu melhor sistema de armazenamento fechado. De pé em sua sacada, seu João estende a mão. Ele fecha os olhos e imagina todos os halteres armazenados em seu sistema. Com um único comando, seu João os invoca. Como uma chuva torrencial, centenas de halteres caem do céu,
caindo em direção aos goblins abaixo. Os goblins estão sobrecarregados, incapazes de desviar do ataque de pesos, caindo todos de uma vez, um por um os goblins são esmagados. Sangue espirra por todo lugar enquanto os halteres atacam com precisão mortal. O sistema notifica continuamente seu João sobre suas mortes e ganhos. Após 3 a 4 minutos, o massacre termina. Todos os goblins estão mortos, e o sistema anuncia que seu João ganhou 56.661, depositados em sua carteira definitiva. O sistema pergunta se seu João quer listar mais itens em sua loja definitiva. Ao ver isso, os olhos de seu João brilham com excitação renovada. Seu João percebe que sua nova habilidade de armazenamento muda tudo. Com essa habilidade, seu João pode arremessar itens infinitamente, invocá-los de volta e arremessá-los novamente. Não é mais apenas uma luta, é uma situação ganha-ganha. Depois disso, vemos que seu João listou muitos itens em sua loja fechada definitiva. Itens como halteres antiderrapantes clássicos com preço de 16.991 wons, macarrão instantâneo, água Sandaju, arroz, ovos especiais, leite de fácil digestão, iogurte, óleo de canola e até ketchup de tomate pela metade. Todos esses preços foram listados, e seu João tinha 2 milhões e 1 wons restantes em sua conta. Seu João deveria ter economizado muito menos dinheiro do que isso, mas depois de matar todos os goblins, seu João vendeu os halteres restantes. Ao vendê-los, seu João obteve um retorno de 90%, o que o colocou de volta no lucro. Apesar de gastar o nosso 1.001 para matar cada goblin, seu João ainda conseguiu ganhar 2.001 wons de lucro por goblin. Agora, como seu João listou todos os mantimentos de sua casa, seu João essencialmente tem recursos ilimitados. No entanto, seu João logo percebe algo estranho. Seu dinheiro começa a diminuir, um de cada vez. Seu João inicialmente tinha 2,1 milhão 78.806, mas agora são 2,1 milhão 78.805. A cada minuto, outro desaparece. Sinal de igual. Seu João fica confuso. Por que seu dinheiro está diminuindo? Seu João pensa por um tempo, analisando todas as possibilidades. Ele percebe que não é por causa dos halteres e não está relacionado à listagem dos itens na loja. Caso contrário, esses valores teriam sido deduzidos antes. Finalmente, seu João chega a uma conclusão. Deve ser devido à sua habilidade de preservação da dignidade. Essa habilidade passiva garante que a casa de seu João tem eletricidade, água e outras facilidades. Para mantê-los funcionando, o sistema deve estar deduzindo dinheiro da carteira fechada definitiva de seu João. Seu João se vira para olhar sua geladeira e pensa que a eletricidade que a alimenta deve estar drenando seus fundos. Pensando nisso, seu João se sente um pouco irritado. Ele tem muito dinheiro agora, mas essa despesa contínua significa que ele precisará de uma fonte constante de renda. Depois de jogar todos os halteres nos goblins antes, quase todos eles foram mortos. Mas a forte chuva de halteres assustou os goblins restantes. Os goblins próximos fugiram e os mais distantes não estavam mais chegando perto da casa de seu João. 3 a 4 horas se passam e, nesse tempo, seu João consegue matar apenas 1 ou 2 goblins. Quando seu João olha para fora novamente, não há um único goblin à vista. Seu João começa a se sentir frustrado. Se os goblins não vierem à sua casa, como seu João vai subir de nível? Se seu João não puder matar goblins, ele não poderá progredir. E se seu João não subir de nível, ele nunca ganhará a habilidade de sair de casa. Seu João fica ainda mais irritado ao pensar sobre sua situação. Como ele pode caçar goblins se eles param de se aproximar? Assim que esse pensamento se instala, seu João olha para baixo de sua sacada e percebe algo. A enorme, viscosa e parecida com um corvo besta voadora. Sua cabeça permanece intacta, embora os goblins tenham colhido a maioria de suas outras partes antes. Vendo isso, seu João para e pensa, não há goblins lá embaixo agora, mas ele precisa de uma nova técnica, algo que lhe permita subir de nível e progredir mais. Seu João olha para fora de sua sacada, sua mente correndo com ideias. Ele se pergunta se algum dia terá sorte suficiente para uma besta voadora colidir com sua barreira e morrer como antes. Mas de repente, os olhos de seu João se arregalam. A enorme, viscosa e parecida com um corvo começa a se mover novamente, vagando lentamente em direção ao prédio de seu João. Conforme se aproxima, vemos um close da criatura. E droga! Parece ainda mais nojento e perigoso do que antes. A besta abre a boca, revelando uma massa de dentes semelhantes a tentáculos. De sua boca emergem 2, 3 tentáculos contorcidos, cada um se retorcendo e virando sem parar. Onde esses tentáculos terminam? A besta voadora não parece estar atacando. Parece estar apenas passando pelo prédio de seu João, mas a visão dela ainda deixa seu João chocado. Sem perder mais um segundo, seu João corre de volta para sua casa. Uma ideia lhe ocorreu, uma ideia brilhante. Seu João agradece a Deus, murmurando que a sorte ainda não o abandonou. Seu João lembra que essa fera voadora se parece com um corvo, e corvos são conhecidos por serem atraídos por objetos reflexivos.
Seu João decide usar isso a seu favor. Seu João corre pela casa, encontra uma escada e amarra um pequeno espelho nela. Ele prende o espelho firmemente, garantindo que ele fique no lugar. Com a escada na mão, seu João retorna à sacada e começa a abaixá-la cuidadosamente, posicionando a superfície reflexiva onde a fera voadora possa vê-la. Como corvos são atraídos por objetos reflexivos, o plano de seu João se baseia na ideia de que a fera do tipo corvo será atraída por ele. E funciona! Assim que a fera do tipo corvo avista o espelho, toda a sua atenção se fixa em seu João. A besta imediatamente se vira para ele, solta um rugido repugnante, abre sua boca escancarada e voa direto em direção a seu João. Ao ver isso, seu João sorri. Seu plano funcionou, mas aquele sorriso não dura muito. Seu João fica rapidamente desapontado. Ele esperava que, como um corvo idiota, a besta voasse para sua barreira e se matasse no impacto. Mas esse corvo era mais esperto. A besta para bem perto da janela de seu João. Ela não cai. Em vez disso, ela paira, encarando seu João através da barreira. Então, para o choque de seu João, a besta começa a falar em sua própria língua. A besta do tipo corvo parece faminta. Ela avalia seu João, claramente pensando em devorá-lo. Mas agora seu João tem um novo problema. Se a fera não se matar na barreira, como seu João irá derrotá-la? Antes que seu João possa reagir, a fera tipo corvo começa a bater suas enormes asas. Uma forte rajada de vento avança em direção a seu João, criando uma pressão imensa. Seu João reúne todas as suas forças e se mantém firme, recusando-se a ser empurrado para trás. O vento é tão forte que seu João mal consegue manter os olhos abertos. Conforme a rajada se acalma, uma névoa se forma momentaneamente. Quando se dissipa, a fera desaparece. O coração de seu João dispara. Ele está assustado. A fera voadora foi embora? Cautelosamente, seu João sobe em sua sacada para olhar para fora. Ele espia pela borda, procurando por qualquer sinal da criatura. Então, com uma sensação de afundamento, seu João percebe a verdade. A fera tipo corvo ainda está lá, empoleirada logo acima da sacada de seu João. A fera espera pacientemente, observando e espreitando. No momento em que seu João se afasta o suficiente, ela planeja atacar. A besta abre sua boca grotesca, com saliva pingando enquanto se aproxima de devorar seu João. Seu João sente uma onda de medo tomar conta dele. Claro, a barreira o protegerá, mas a visão de uma criatura tão repugnante de perto aterrorizaria qualquer um. A besta levanta a cabeça e abate contra a barreira, tentando alcançar seu João. O sistema notifica seu João imediatamente. Uma entidade não autorizada está tentando entrar. A barreira impediu a entidade não autorizada de invadir, mas a besta tipo corvo não desiste. Ela bate na barreira repetidamente, cada tentativa mais feroz que a anterior. Seu João, embora ainda assustado, sabe que a barreira é forte e vai resistir, mas o pensamento do que aconteceria se ela quebrasse lhe dá arrepios. E se essa fera perigosa de alguma forma conseguir romper a barreira? Decidindo não perder mais tempo, seu João abre sua loja fechada definitiva. Ele se lembra de como funciona a sua habilidade de cálculo de saque. Ela só será ativada se o monstro morto por seu João morrer dentro da barreira. Se o cadáver de uma criatura acabar fora da barreira, a habilidade de cálculo de saque não será ativada. Seu João reflete sobre suas batalhas anteriores. Muitos dos goblins que ele matou caíram fora da barreira, e ele perdeu o saque deles. Até mesmo goblins que foram arrastados antes de morrer completamente custaram a seu João recompensas valiosas. Para que o cálculo de saque funcione, a fera corvo deve morrer dentro da barreira, e não apenas isso. Ela precisa ficar lá dentro por um tempo para que o saque seja registrado. Seu João não pode cometer erros. Ele não pode arriscar apenas ferir a fera corvo. Jogar uma TV, uma geladeira ou até mesmo vários halteres de uma vez pode ferir a fera, mas ela pode sobreviver e fugir. Seu João entende que se a fera escapar, ele perderá a chance de saqueá-la completamente. E se a fera retaliar, isso pode causar ainda mais caos. Seu João percebe que atirar itens domésticos, seja uma TV, geladeira ou haltere, não é uma opção. Ele precisará de um plano preciso e bem executado para matar a fera do tipo corvo com um golpe limpo. Seu João fica muito irritado. A fera corvo continua atacando a barreira repetidamente sem parar. O tempo está passando. Seu João precisa ter uma nova ideia, e rápido. Ao mesmo tempo, os olhos de seu João olham para a lista de itens em sua loja fechada definitiva. Um dos itens listados, óleo de canola, chama sua atenção. Com um clique, uma ideia surge na mente de seu João. Seu João rapidamente compra 20 garrafas de óleo de canola. Assim que ele confirma a compra, as garrafas começam a se materializar diante dele, formando-se como se estivessem sendo criadas por uma impressora 3D. Toda vez que um item aparece, seu João observa com admiração. Não importa quantas vezes ele o veja, o processo nunca deixa de surpreendê-lo. Depois que todas as garrafas de óleo de canola foram geradas, seu João rapidamente as reúne em seu colo e corre para a cozinha. Ele não perde tempo pegando uma panela e despejando o óleo de canola no fogo.
Enquanto o óleo esquenta, seu João pega um pedaço de pau e amarra uma camiseta branca nele, torcendo-a firmemente. Ele mergulha a camiseta no óleo de aquecimento, permitindo que ela absorva o líquido completamente. Depois que a camiseta está completamente encharcada, seu João cuidadosamente coloca a camiseta encharcada de óleo de lado. Ele pega o resto dos frascos de óleo de canola e os guarda de volta em seu último depósito fechado. Agora pronto, seu João pega um isqueiro e acende a camiseta encharcada de óleo. Em um instante, ela se transforma em uma tocha flamejante. Com a tocha na mão, seu João corre em direção à sua sacada. Ao chegar à sacada, ele percebe que a fera-corvo ainda está esperando, sua boca nojenta ligeiramente aberta, babando de antecipação. Ela está esperando que seu João saia para poder atacar. Seu João segura a tocha com força, sua mente acelerada com determinação. Ele fecha os olhos, concentra-se intensamente e imagina o óleo de canola fervente espirrando diretamente na cabeça da fera-corvo. Com um comando brusco, o óleo é invocado. Com um barulho alto, o óleo fervente cai sobre o corpo do corvo. O efeito é imediato. O corvo grita em agonia enquanto seu corpo começa a queimar devido ao calor intenso. O óleo está tão quente que o corpo inteiro da criatura começa a pegar fogo. Mas seu João ainda não terminou. Com um movimento rápido, ele joga a tocha flamejante diretamente na fera-corvo em chamas. No momento em que a tocha entra em contato com o óleo quente, ela incendeia a criatura ainda mais. Em meros segundos, a fera é envolvida em chamas, seu corpo inteiro queimando rapidamente. A fera-corvo solta um rugido ensurdecedor final antes que suas asas peguem fogo. Ela luta para se mover, mas é tarde demais. Com um estrondo alto, a fera em chamas cai no chão, ainda em chamas. Seu João observa de sua sacada enquanto a fera queima lentamente. O cheiro é horrível, e o rosto de seu João se contorce de desgosto enquanto o fedor enche seu nariz. Depois de 5 a 10 minutos, a fera finalmente morre. O sistema notifica seu João imediatamente. Seu João derrotou uma fera Calcan de nível 27. Seu João ganhou uma quantidade enorme de pontos de experiência. Como resultado, seu João sobe de 3 a 4 níveis, e suas habilidades melhoram significativamente. Além disso, seu João também desbloqueia uma nova habilidade. O sistema conclui o cálculo do saque, notificando seu João de que ele ganhou 9 pontos e 3 milhões de won, que foram depositados diretamente em sua carteira definitiva. O rosto de seu João reflete uma mistura de descrença e admiração. Ele nunca viu tanto dinheiro em sua vida, mas o sistema não terminou. Ele informa seu João de que ele cumpriu todos os requisitos e que a expansão do território da casa começará agora. Antes que seu João pudesse processar isso, o prédio começou a tremer violentamente. Seu João luta para manter o equilíbrio, sem saber o que está acontecendo. Sua visão começa a ficar turva e seu peito aperta enquanto uma dor intensa se espalha por seu corpo. Seu João sente seus sentidos dramaticamente intensificados. Sua visão fica preta e branca e, de repente, ele se torna extremamente consciente de tudo ao seu redor, até mesmo sentindo o movimento de uma formiga por perto. Informações inundam a mente de seu João em uma velocidade avassaladora. Sua visão se expande rapidamente e ele começa a sentir algo surpreendente. Seu João percebe que há uma família por perto, um pai, uma mãe e 2 filhos, todos amontoados em um quarto escuro. Confuso, seu João se pergunta quem são essas pessoas. Depois de pensar por um momento, ele percebe que são seus vizinhos. Depois disso, a cena muda. Vemos seu João ainda parado no mesmo lugar, segurando sua cabeça. Seus olhos permanecem pretos e sua visão continua a revelar tudo o que acontece dentro de uma distância limitada. Seu João está sobrecarregado. Tanta informação está inundando sua mente de uma vez. Apesar da confusão, os olhos de seu João se fixam na família que ele sentiu antes. Um marido, uma esposa e seus 2 filhos. Todos parecendo tensos e preocupados. A tensão aumenta tanto dentro de seu João que, em um ato repentino, ele desativa sua habilidade. Assim que ele faz isso, a névoa negra se levanta de seus olhos e se dispersa por toda a sala em uma onda de choque. Naquele momento, seu João desbloqueia uma nova habilidade, visão de raio-x de expansão de domínio. Seu João já possuía a barreira final de expansão de domínio, mas agora, com a adição da visão de raio-x, ele pode ver tudo o que acontece dentro de seu prédio em detalhes. De volta à história, seu João fica abalado com essa experiência. Ele começa a rir incontrolavelmente, não de alegria, mas de pura descrença. Tanta informação está zumbindo em sua cabeça. A primeira informação? Os detalhes sobre Shoyo, um homem de 30 anos que é o marido que seu João sentiu antes. Então vem Park Hyun, a esposa, também de 30 anos. Finalmente, informações inundam sobre seus 2 filhos, um de 6 anos e outro de 3 anos. De repente, o sistema notifica seu João que ele descobriu seres que atendem aos requisitos para se tornarem cidadãos de sua barreira. Ele pergunta se seu João quer conceder-lhe cidadania. Seu João faz uma pausa. Ele não entende o que cidadania significa ou o que acontecerá se ele não conceder a essas 4 pessoas. O sistema explica que, se seu João não conceder a cidadania, eles serão forçados a deixar a barreira.
Inicialmente, a barreira de Sejong cobria apenas seu quarto, mas com essa expansão recente, sua barreira triplicou de tamanho, agora incluindo também os quartos de seus vizinhos. Sejong percebe o peso de sua decisão. Se ele não der cidadania à família, eles serão expulsos de seus quartos, ficando indefesos contra os monstros de fora. Sejong sabe o que acontecerá se isso ocorrer, eles serão mortos. Sem hesitar, Sejong concede cidadania às 4 pessoas. O sistema registra a cidadania delas e agora, a nova habilidade de cidadania de Sejong se torna ativa. Com olhos determinados, Sejong começa a explorar essa nova habilidade. Ele descobre que sua habilidade é chamada Ultimate All Seeing Eyes, Level 1. Com essa habilidade, nada dentro da barreira de Sejong pode escapar de sua visão. Ele pode concentrar sua visão em qualquer parte da barreira e vê-la como se estivesse assistindo TV. Sejong abre a janela do sistema e percebe um novo ícone, Gerenciamento de Cidadania. Assim que ele clica, os nomes dos 4 membros da família aparecem, o marido, a esposa e seus 2 filhos. O sistema fornece informações detalhadas de que o marido está no nível 9, a esposa está no nível 5, os filhos estão nos níveis 2 e 3. Além disso, seus níveis de confiança são exibidos. Além disso, a confiança do marido está em 24, a confiança da esposa está em 18, os níveis de confiança dos filhos são 32 e 42, respectivamente. No entanto, o que mais choca Sejong é quando ele percebe o limite populacional atual. O sistema revela que a habilidade de cidadania de Sejong pode suportar 600 pessoas, mas apenas 4 estão registradas no momento. Sejong fica atordoado. Agora ele tem o potencial de acolher 600 cidadãos sob sua barreira, mas ainda não entende completamente os benefícios de conceder cidadania. Curioso, Sejong explora mais. Quando ele clica no perfil do marido, uma nova janela se abre, revelando mais detalhes. Que a habilidade de despertar de Choyeon era nenhuma. A taxa de distribuição de experiência era 0%. A taxa de distribuição de dinheiro era 0% e, finalmente, o sistema mostra que Sejong pode ajustar essas taxas. Ele pode atribuir missões a Choyeon e até mesmo expulsá-lo da barreira, se necessário. Sejong pensa por um momento, analisando as taxas de distribuição de experiência e dinheiro. Uma teoria começa a se formar em sua mente. Sejong acredita que essas opções significam que quaisquer monstros que os cidadãos matem no futuro, Sejong pode decidir quanto de sua experiência e ganhos ele receberá. Se a teoria de Sejong estiver correta, isso significa que ele poderia ganhar XP e dinheiro sem esforço simplesmente gerenciando seus cidadãos. Ele nem precisaria sair de casa. Seus cidadãos fariam o trabalho para ele enquanto ele colhia as recompensas. Percebendo isso, os lábios de Sejong se curvam em um sorriso irônico. As possibilidades de sua nova habilidade o excitam, e ele começa a ver como isso poderia mudar tudo. Depois disso, Sejong percebe um ícone de Gift Quest na janela do sistema de Choyong. Assim que Sejong clica no ícone de Gift Quest, um novo menu do sistema é aberto. Aqui, Sejong percebe que pode dar missões aos seus cidadãos. Nesse ritmo, Sejong nem precisa de um sistema para ficar mais forte. Ele é o sistema. O administrador de seu próprio domínio. Sejong decide criar uma nova missão para o marido. Sejong escreve os detalhes. O marido deve matar um Goblin em 168 horas. A recompensa? Uma pequena quantidade de XP. A penalidade? Nenhuma, mas Sejong fica curioso. A penalidade pode ser editada? Até onde ele pode ir? Sejong se pergunta se o sistema aceitará algo tão extremo quanto uma pena de morte. Com um pensamento ousado, Sejong digita a morte como a penalidade para o fracasso. Para seu choque, o sistema aceita. Isso significa que se Sejong atribuir esta missão e seu marido falhar, seu marido morrerá. Sejong cancela a missão imediatamente. A realização o atinge. A qualquer momento, ele tem o poder de matar seus cidadãos. Sejong está sentado no chão, imerso em pensamentos. Com essa habilidade insana, o que ele poderia realizar? Como ele poderia usar isso a seu favor? Sejong fica sentado por um longo tempo, olhos fechados, contemplando seu próximo movimento. Então ele decide usar sua expansão de domínio, All Seeing Eyes, para observar a família. Ele quer saber o que eles estão fazendo, o que precisam e o que se passa em suas mentes. Sejong ativa sua habilidade novamente, seus olhos ficando pretos com intensa concentração. Através de sua visão, ele começa a espiar o quarto da família. A cena muda para a família. De agora em diante, chamaremos o marido de Fati, a esposa de Fati, de Stressed. Pergunta a ele o que eles devem fazer. Eles estão ficando sem comida, sem água e sem eletricidade. Como sobreviveremos? Ela implora. Fati parece em conflito enquanto olha para sua esposa. Eles estão ficando sem comida, água e, sem eletricidade, a sobrevivência parece impossível. Sua filha mais nova puxa fracamente a manga da mãe, seus lábios ressecados tremendo enquanto ela sussurra sobre estar com sede. O olhar de Fati alterna entre o de sua filha. Se ele estivesse sozinho, ele poderia suportar o sofrimento, mas a visão de seus filhos com fome e sede é insuportável. Sua mente corre enquanto ele tenta pensar em um caminho a seguir. Ele sabe que deve sair para encontrar água. O supermercado próximo é a única chance que eles têm.
Mas sair para o caos pode significar nunca mais retornar. O olhar preocupado de sua esposa revela seu medo. Ela sabe o quão perigoso o mundo exterior se tornou. O silêncio na sala é pesado. Cheio de desespero, o medo e a incerteza coletivos da família pesam sobre seu João enquanto ele observa. Incapaz de absorver mais nada, seu João desativa seus olhos que tudo veem. A visão desaparece, mas o peso emocional do que ele testemunhou permanece. Seu João abre suas notificações do sistema, buscando respostas e soluções. Navegando por sua loja fechada definitiva, seu João descobre a seção de atualização. Ele percebe que tem 3 pontos de atualização para distribuir entre armazenamento, preservação da dignidade e loja fechada definitiva. Sem hesitar, seu João atualiza sua loja fechada definitiva para o nível 2. Uma luz brilhante pisca quando a atualização é concluída. Agora, em vez de armazenar apenas 10 itens, seu João pode armazenar 20 itens. Além disso, ele pode comprar todos os itens com um desconto de 10%. Seu João faz uma pausa para elaborar estratégias. Após pensar cuidadosamente, ele atualiza a loja fechada definitiva para o nível 3. A habilidade de preservação da dignidade para o nível 2. Outra explosão de luz significa a conclusão dessas atualizações. Seu João se recosta, satisfeito com suas decisões. Com a loja fechada definitiva de nível 3, seu João pode gerenciar um estoque significativamente maior. E ao melhorar a preservação da dignidade, ele agora pode fornecer eletricidade e outras facilidades para a família. Seu João percebe que está em uma mudança crítica. Estender recursos para a família aumentará a confiança deles nele. Essa confiança permitirá que seu João os use estrategicamente para seus planos futuros. Seu João sorri levemente. Ele sente a mudança em seu controle. Sabendo que o poder que ele agora possui não é apenas imenso, é ilimitado. Mas isso não é tudo. Ao atingir o nível 3, seu João desbloqueia uma nova habilidade que lhe permite restaurar quaisquer itens destruídos armazenados na loja fechada definitiva. Ao ver essa nova habilidade, seu João fecha os olhos por um momento, depois os abre e começa a rir. Rindo, essa habilidade é realmente perigosa. Seu João ri, percebendo que valeu a pena atualizar a loja definitiva para o nível 3. Seu João pensa nas sobras de comida e itens danificados espalhados pela casa. Se ele armazenar esses itens na loja definitiva, o sistema os restaurará ao estado original. Essa percepção enche seu João de entusiasmo. Sem hesitar, seu João abre a loja definitiva e começa a comprar grandes quantidades de comida e água. Depois, seu João atualiza sua habilidade de preservação da dignidade para o nível 2. O sistema notifica imediatamente que ele desbloqueou uma nova habilidade, a habilidade de registrar recipientes. Confuso, seu João tenta entender o que são recipientes, mas o sistema não fornece mais informações. Seu João decide descobrir mais tarde. Agora, sua prioridade é verificar a família. A cena muda, e vemos Fati arrumando sua bolsa para sair e buscar água. Sua esposa e 2 filhas estão visivelmente chateadas, suas expressões cheias de medo e tristeza. Fati se ajoelha ao lado de suas filhas, colocando suas mãos gentilmente em suas cabeças. Ele diz a elas para serem boas meninas e ouvirem sua mãe enquanto ele estiver fora. As 2 meninas, tentando ser corajosas, dizem ao pai para ter cuidado e voltar em segurança. Fati dá um tapinha suave em suas cabeças e as tranquiliza, prometendo que ele retornará. Mas no fundo, ele sabe a verdade. Sair pode significar que ele nunca mais voltará. A filha mais nova de Fati começa a chorar, lembrando dos monstros lá fora. A cena volta para 3 dias atrás. Era uma manhã dourada. O sol brilhava forte enquanto as 2 filhas de Fati brincavam no parque. Tudo parecia tranquilo até que de repente uma horda de goblins atacou. Os goblins causaram estragos, devorando outras crianças no parque. Sem hesitar, os pais de Fati, como heróis, agarraram seus netos e correram de volta para casa. A memória permanece na mente das crianças, enchendo-as de pavor. De volta ao presente, as filhas choram, temendo que os monstros matem seu pai se ele sair. A esposa de Fati tenta confortá-las, escondendo seu próprio medo. Fati permanece firme, sua determinação inabalável. Ele conhece os perigos, mas insiste que deve ir. No fundo, porém, ele sente que esta pode ser a última vez que verá sua esposa e filhas. De repente, uma batida ecoa pela sala, assustando a todos. A esposa e as filhas de Fati congelam de medo. Fati pega um taco de beisebol da bolsa, com o coração acelerado. Do outro lado da porta, uma voz profunda e assustadora grita, perguntando se tem alguém lá dentro. Fati aperta o taco com mais força, imaginando se a voz pertence a um monstro fingindo ser humano. Sua esposa mantém as filhas em silêncio, segurando suas bocas para evitar que façam barulho. As batidas persistem, e Fati caminha cautelosamente em direção à porta. Seu aperto no taco aumenta enquanto ele se prepara para o pior. Com um estrondo alto, a porta se abre. O instinto de Fati entra em ação. Ele imediatamente corre de volta para sua esposa, protegendo suas filhas e prometendo que não deixará nada acontecer a elas. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele as abraça com força. Atrás dele, um tom caloroso e gentil interrompe a tensão. Assegura-lhe que não há necessidade de ter medo. Fati se vira lentamente, seu corpo ainda tremendo.
Para sua surpresa, não é um monstro parado ali, mas um humano. O homem se apresenta gentilmente, dizendo que seu nome é Seu João. Ele explica que mora no quarto ao lado e trouxe comida e água para a família de Fati. Ele pergunta se eles podem conversar. Ao ouvir sobre a comida e a água, Fati se sente surpreso e confuso. Sua esposa olha para Seu João com ceticismo, mas não sente nenhum perigo imediato. Embora Fati tenha vivido no apartamento por anos, ele nunca viu Seu João antes. No entanto, algo sobre o comportamento de Seu João parece genuíno. O instinto de Fati lhe diz que essa pessoa não é má. Após um momento de hesitação, Fati decide confiar em Seu João. Depois disso, a cena muda, e vemos os dois filhos de Fati se escondendo atrás do pai, seus olhos desconfiados fixos em Seu João. As duas crianças não confiam nele nem um pouco. Enquanto isso, Fati, sua esposa e as duas crianças estão sentados juntos na mesma mesa. Seu João está descascando laranjas, pensando em como quebrar esse ambiente tenso. Seu João os observa em silêncio, imaginando se ele deu um choque muito grande. No entanto, quando Seu João olha ao redor do quarto, ele percebe que está completamente vazio. Eles não têm comida, água e luz. As cortinas estão bem fechadas para evitar atrair monstros de fora. Seu João acena para si mesmo, reconhecendo que manter as cortinas fechadas foi uma jogada inteligente. Se tivessem sido deixadas abertas, a fera-corvo certamente teria atacado. Decidindo ajudar mais, Seu João se concentra na luz do teto do quarto. Seus olhos começam a brilhar em azul e, com um único piscar, a luz do quarto ganha vida. Fati olha para a sala subitamente iluminada, seu rosto marcado pela confusão. Ele se pergunta como a luz acendeu, mas antes que ele possa pensar muito, Seu João desliza uma garrafa de água sobre a mesa. Seu João gesticula para Fati dar a água para seus filhos primeiro. Fati acena, passando a garrafa para seus filhos. No momento em que as crianças pegam a água, elas a pegam ansiosamente e começam a beber rapidamente. As crianças bebem profundamente, saboreando cada gota. Para elas, a água tem um gosto excepcionalmente doce e refrescante. Seu João as observa atentamente, com um leve sorriso no rosto. A criança mais nova, Seu Yun, bebe tanta água de uma vez que quase engasga. Percebendo isso, Seu João rapidamente oferece a ela uma laranja. Seon, ainda cautelosa, hesita, mas eventualmente estende a mão, pegando a laranja com cuidado. Assim que Seon descasca a laranja levemente, o aroma doce e picante enche o ar. O cheiro é tão delicioso que sua boca começa a salivar. Seu-Yun leva a laranja para sua mãe e silenciosamente pede que ela descasque. Sua mãe descasca um pedaço da laranja e a alimenta gentilmente. No momento em que Seu-Yun a come, seus olhos brilham de alegria. A laranja é tão doce e suculenta que derrete em sua boca. Sua alegria é evidente, e a tensão na sala começa a diminuir. Ao ver sua irmã aproveitar a laranja, Nayeon, a criança mais velha, começa a babar e pede um pedaço para sua mãe também. A esposa de Fati obedece, descasca outro pedaço de laranja e dá para Nayeon. Enquanto Nayeon come, ela também acha a laranja deliciosa além das palavras. O riso das crianças começa a encher a sala, transformando a atmosfera antes tensa em uma de felicidade. Jun observa a alegria recém-descoberta da família. A notificação do sistema aparece diante de seus olhos. A confiança da esposa e do marido de Fati em Seu João aumentou significativamente. A confiança do filho mais novo de Fati ultrapassou 50. O nível de confiança de Seu-Yun agora atingiu 57, qualificando-a para se tornar um recipiente. Seu João fica chocado ao ver esta notificação. Embora ele ainda não entenda completamente o que é um recipiente, ele tem certeza de uma coisa. Ele não quer fazer de uma criança de 3 anos seu recipiente. Pensando mais sobre isso, Seu João considera o nível de confiança de Fati. Se a confiança de Fati ultrapassar 50, então talvez Seu João consiga fazer de Fati seu recipiente. No entanto, Seu João rapidamente se lembra de outra limitação. Em seu nível atual, ele só pode ter 10 recipientes por vez. Isso significa que ele terá que escolher seus recipientes com sabedoria. Seu João se recosta, seus pensamentos disparam. Sua habilidade recém-descoberta abriu portas para infinitas possibilidades, mas com o poder vêm as decisões, e Seu João sabe que ele precisará ter cuidado ao seguir em frente. Seu João pensa bastante sobre como pode aumentar a confiança de Fati para 50, ou mais, já que o nível de confiança atual de Fati é de apenas 31. Seu João está profundamente perdido em pensamentos quando Fati de repente limpa a garganta e chama Seu João. Fati começa agradecendo Seu João sinceramente. Ele explica que Seu João não consegue nem imaginar o quão feliz e aliviado ele se sente depois de receber um pouco de comida e água para sua família. Fati então pergunta como ele poderia retribuir a gentileza de Seu João. Seu João responde calmamente, sugerindo que eles saiam para discutir mais o assunto. A cena muda, e agora vemos Fati e Seu João parados no corredor. Seu João começa perguntando a Fati se ele recebeu uma notificação do sistema, especificamente uma notificação de cidadania. Fati concorda, explicando que não só ele, mas toda a sua família recebeu a notificação há cerca de 30 minutos. Seu João pressiona mais, perguntando se Fati notou algo estranho quando a notificação apareceu. Fati explica que por um breve momento, nenhum deles conseguiu se mover. Eles ficaram congelados no lugar, o que os assustou profundamente. Mas depois de um tempo, eles recuperaram a capacidade de se mover. Ao ouvir isso,
Seu João percebe algo crítico. Se ele não tivesse concedido cidadania a Fati e sua família a tempo, eles teriam sido teletransportados para fora do prédio. Essa percepção torna o comportamento de Seu João sério e focado. Com um tom claro e confiante, Seu João diz a Fati que se ele o ajudar, Seu João fornecerá comida, água, abrigo, eletricidade e, o mais importante, proteção. Seu João garante a Fati que nenhum monstro será capaz de chegar perto deles. A segurança deles será garantida. Fati parece chocado com essa promessa ousada. Ele pergunta como tal coisa poderia ser possível. No entanto, Seu João não explica mais. Em vez disso, Seu João afirma firmemente que se Fati quer comida, água e segurança, ele deve confiar em Seu João sem questionar. Seu João também garante que nunca pedirá que lhe faça nada que coloque sua vida em risco. Fati fecha os olhos por um momento, confiando em seu instinto. Apesar de tudo, Fati sente que Seu João não é uma pessoa má. No entanto, Fati levanta um ponto válido. Não há nada de graça neste mundo, então o que você quer em troca? Seu João responde calmamente que não quer nada material. Ele só quer que Fati faça algo pequeno por ele. Fati, que inicialmente temia que Seu João pudesse exigir algo perigoso, se sente aliviado com essa resposta. Sua confiança em Seu João aumenta significativamente. Com um tom caloroso, Fati até chama Seu João de irmão. Seu João sorri levemente, reconhecendo as palavras de Fati. Então, mudando a conversa, Seu João aponta para o taco de golfe que Fati tinha antes e pergunta qual era o preço. Fati parece confuso sobre o motivo de Seu João perguntar sobre o preço de um taco de golfe. Seu João faz uma pausa, parecendo assustado quando Fati menciona o alto valor do taco de golfe. Seu João percebe que seria muito caro para anunciar em sua loja. Mudando de assunto, Seu João diz a Fati que eles podem discutir o taco de golfe mais tarde. Seu João então pergunta a Fati se ele se lembra de quando o apocalipse começou. Fati lembra que foi um fim de semana quando ele levou seus filhos para brincar. É quando uma horda de goblins ataca de repente. Fati conta o quão aterrorizante foi a experiência e confirma que o apocalipse começou naquele dia. Seu João junta as peças da linha do tempo, lembrando que naquele dia, ele estava relaxando em seu quarto como um verdadeiro recluso. Ele deduz que aqueles que ficaram em casa naquele dia podem ter sido poupados da onda inicial de destruição. Seu João reflete sobre a natureza dos goblins. Individualmente, eles não são muito perigosos, mas em grandes grupos, eles se tornam uma séria ameaça. Seu João pensa sobre sua habilidade de cidadania e conclui que ela será crucial para a sobrevivência no apocalipse. Finalmente, Seu João dá a Fati uma ordem clara e decisiva. Encontre sobreviventes e traga-os para este prédio. Depois disso, a cena muda, e vemos Seu João deitado confortavelmente em seu sofá. Seu olhar está fixo na notificação do sistema, observando quão lenta, mas seguramente, a confiança de Fati está aumentando. O nível de confiança de Fati chegou a 40, mas Seu João está ansioso para que chegue a 50 em breve. Enquanto isso, Seu João está perdido em pensamentos profundos, imaginando quando ele será capaz de subir de nível e finalmente deixar sua barreira para encontrar sua família. Ele contempla se conceder continuamente cidadania a outros e subir de nível eventualmente permitirá que ele se reúna com eles. Enquanto Seu João reflete sobre esses pensamentos, uma voz muito alta de repente o assusta. O som perfura o silêncio, e Seu João instantaneamente o reconhece como o gemido de um zumbi. Mas ao lado desse barulho familiar, há outro som desconhecido que o pega desprevenido. Seu João corre para sua janela e olha para fora. Seus olhos se arregalam quando ele percebe que a segunda voz pertence a um humano. Olhando para baixo, Seu João vê um grupo de 6 a 7 pessoas lutando contra uma horda de goblins. Por um momento, Seu João sente uma pontada de preocupação. Observando a luta, ele conclui que essas pessoas não sobreviverão. Os goblins matarão todos eles. Seu João percebe que o grupo está muito longe de seu prédio. Isso significa que ele não poderá usar sua habilidade de invocação para derrubar altares para matar os goblins. Seu João começa a entrar em pânico. No entanto, para sua surpresa, um dos lutadores, um adolescente, arremessa uma bola de beisebol com uma força incrível. A bola dispara pelo ar como uma bala, atingindo um goblin em cheio. O goblin desmaia e morre instantaneamente. Mas este não foi o fim. Outro adolescente, vestindo um agasalho roxo e empunhando um arco e flecha, dá um passo à frente. Com grande precisão, ela tira 2 flechas de uma vez. Ambas as flechas atingem seus alvos e os 2 goblins morrem imediatamente. Finalmente, um terceiro adolescente com uma constituição grande aparece. Segurando um taco de beisebol, ele salta alto no ar. Com um estrondo estrondoso, ele esmaga a cabeça de um goblin com facilidade. Este adolescente com sua presença imponente exala a energia do personagem principal. Ele parece ser o líder do grupo. Os goblins restantes, percebendo o perigo, começam a correr para salvar suas vidas. De repente, um barulho agudo assusta a garota do agasalho roxo. Ela se vira rapidamente, pensando que um goblin está atrás dela, mas para sua surpresa, ela encontra apenas um pacote de ramen no chão.
Ela o pega, confusa, e se pergunta de onde veio. Nesse momento, um barulho estranho chama sua atenção. Olhando para cima, ela percebe uma sombra preta no topo do prédio. É seu João, tentando chamá-la para dentro do prédio. Ao ver esse homem estranho acenando para ela, a garota parece confusa. Por outro lado, seu João está determinado, tentando ao máximo fazer o grupo entrar em seu prédio. Enquanto seu João observa o grupo, ele de repente ouve uma batida na porta. Virando-se, ele percebe que é Fati. Seu João chama a Fati para entrar, mas quando Fati tenta entrar na sala, o sistema o bloqueia. Uma notificação aparece informando que Fati não tem permissão para entrar. Essa revelação surpreende seu João. Ela confirma que ninguém pode entrar no quarto de seu João, mesmo que ele permita. Seu João começa a se perguntar se uma nave conseguirá entrar, mas ele deixa esse pensamento de lado por enquanto. Seu João sai do quarto para marcar a caixa. Ele então instrui Fati a reunir todos os itens baratos de sua casa que poderiam servir como armas. Depois de verificar as armas, seu João imediatamente abre sua loja fechada definitiva e invoca 5 pacotes de ramen e 5 garrafas de água. Em segundos, os itens se materializam na frente de Fati como se fossem criados por uma máquina de impressão 3D. Fati parece surpreso, seus olhos arregalados de espanto. Pela primeira vez, ele testemunha os poderes de seu João em ação. Seu João calmamente reúne os pacotes e garrafas, coloca-os em uma caixa e entrega a Fati. Seu João então diz a Fati para entregar a caixa do lado de fora do prédio como sua próxima missão. A expressão de Fati fica preocupada. Ele lembra seu João dos muitos goblins espreitando do lado de fora. Seu João o tranquiliza com confiança, alegando que já matou todos os goblins por perto. Fati hesita, mas finalmente acredita nas palavras de seu João. Seu João acrescenta que a comida se tornou um recurso inestimável no mundo exterior. Até mesmo um pequeno pacote de macarrão agora é vendido por milhões de won. Seu João explica seu grande plano. Ao dar comida aos caçadores despertos do lado de fora, eles o verão como seu rei e o seguirão sem questionar. Seu João sorri internamente, sabendo que está seguindo a técnica de escravidão de Lilith. De acordo com esse método, se seu João fornecer comida e água, aqueles que os receberem inevitavelmente se tornarão seus escravos. Fati confia completamente em seu João e concorda em entregar a caixa. Seu João então cria uma nova missão para Fati. A missão exige que Fati deixe a comida e a água do lado de fora do prédio. Como recompensa, Fati receberá uma pequena quantidade de pontos de experiência. Sem o conhecimento de Fati, todas as missões e recompensas nas notificações do sistema são criadas pelo próprio seu João. No entanto, se sente emocionado com a ideia de ganhar XP por uma tarefa tão simples. Fati desce as escadas, carregando a caixa. Embora nervoso, ele confia completamente em seu João. Ele segura um taco de golfe como arma, segurando-o com força. Finalmente, Fati sai do prédio. O medo o atinge instantaneamente. Sua mente está cheia de um pensamento. Largue a caixa rapidamente e corra de volta. Enquanto Fati se abaixa para colocar a caixa, ele ouve passos se aproximando. Fati congela, seu corpo tremendo. Com o canto do olho, ele vê uma sombra negra parada à sua esquerda. O pânico o consome. Fati imagina que é um goblin sanguinário pronto para despedaçá-lo. Com o coração disparado, Fati tenta recuar em direção ao prédio, mas escorrega. A caixa de comida e água cai no chão, espalhando seu conteúdo. Fati fica ali, paralisado de medo. Seu rosto fica vermelho e sua respiração fica irregular. Os passos ficam mais altos, se aproximando dele. Com lágrimas nos olhos, Fati implora por misericórdia, implorando aos goblins imaginários que não uma temática. Reunindo coragem para abrir os olhos, Fati fica chocado ao descobrir que não há goblins. Em vez disso, parado diante dele está um grupo de adolescentes e estudantes, todos olhando para ele com surpresa. Mas por que diabos esse cara do taco de beisebol se parece com Toji? Depois disso, a cena muda, e o sistema notifica o seu Jun que um sujeito que não teve permissão para entrar está tentando obter acesso. Ao ver isso, seu João imediatamente entende que as 6 ou 7 pessoas que ele viu antes do lado de fora do prédio agora estão tentando entrar. Seu João fecha os olhos e ativa seus olhos pervertidos que tudo veem. Através de sua visão, ele observa os adolescentes parados na frente da porta do prédio. Entre eles, uma garota em um agasalho roxo se vira para seus amigos e comenta que este é o mesmo apartamento de onde um garoto estranho jogou ramen. Um dos garotos, segurando um taco de beisebol, comenta que se alguém está casualmente jogando ramen fora daquele jeito, deve significar que eles têm muita comida. Para simplificar, seu João decide se referir a esse garoto como Toji. Seu João desativa seus olhos que tudo veem e tenta adicioná-los como cidadãos. No entanto, o sistema interrompe com uma notificação. Seres que atendem aos requisitos de cidadania estão se aproximando. Seu João proporá cidadania a eles? Ao ouvir a palavra propor, seu João faz uma pausa, confuso. Ele percebe que uma proposta significa que os adolescentes podem rejeitá-la.
O pensamento perturba. Se eles recusarem, isso prejudicará os planos de Seu João de expandir sua população de cidadãos. Seu João, sentindo-se um pouco chateado, sabe que deve elaborar um plano para garantir que os adolescentes aceitem sua proposta. Ao mesmo tempo, Seu João recebe uma ligação de Fati pelo sistema de CFTV do prédio. Ao ouvir a voz de Fati, Seu João de repente tem uma ideia brilhante. Seu João instrui Fati a esperar e atualiza rapidamente a missão de Fati. Ele atribui a Fati uma nova missão, alimenta o adolescente, dá a ele roupas quentes e o deixa tomar banho em água quente. Basicamente, Fati deve fornecer a eles um tratamento VIP. Fati aceita a missão imediatamente. Ele se aproxima dos adolescentes que estão do lado de fora da barreira e os informa que se aceitarem a proposta de Seu João, receberão comida e água de graça. Ao ouvir a oferta de comida e água, os adolescentes concordam rapidamente. Seu João envia a proposta e, assim que eles aceitam, a barreira se abre, permitindo que eles entrem no apartamento. Uma vez lá dentro, o sistema notifica Seu João. A contagem de cidadãos de Seu João aumentou em 10%. O XP e o dinheiro ganhos pelos cidadãos de Seu João também aumentarão em 10%. Este bug é significativo. Isso significa que os cidadãos de Seu João agora ganharão 10% a mais de pontos de experiência e 10% a mais de ouro para cada monstro que matarem. Seu João observa cuidadosamente os adolescentes e analisa seus perfis um por um. O adolescente de nível mais alto entre eles se chama Andon. Seu João imediatamente o reconhece como o mesmo garoto que havia jogado uma bola de beisebol e matado um goblin antes. Curioso, Seu João abre a janela de status de Andon e confirma seus detalhes. A habilidade de despertar de Andon é chamada de arremesso de beisebol. É uma habilidade de classificação D, mas seu potencial é mortal. Com essa habilidade, a força de Andon aumenta exponencialmente, permitindo que ele arremesse objetos com 10 vezes mais força. Seu João percebe que essa habilidade é incrivelmente perigosa. Em altas velocidades, uma bola de beisebol lançada por Andon agiria como uma bala de canhão. Seu João conclui que todos esses adolescentes são meta-humanos. Ele decide definir a taxa de distribuição de XP em 70%, o que significa que os adolescentes ficarão com 70% dos pontos de experiência que ganharem, enquanto Seu João receberá 30%. Satisfeito com esse arranjo, Seu João confirma as configurações e começa a criar estratégias. Ele percebe que se continuar recrutando mais cidadãos no futuro, eles se tornarão essencialmente sua equipe de caça automática. Enquanto seus cidadãos caçam e ganham XP, Seu João ficará passivamente mais forte e rico. Essa percepção faz Seu João sentir como se estivesse em um jogo de caça automática da vida real. Seu João sabe que seu próximo passo é construir confiança com esses novos cidadãos. Surpreendentemente, mesmo sem muito esforço, Seu João percebe que a confiança deles nele já está aumentando. Seu João fica confuso com essa mudança repentina, mas decide observar mais. Enquanto isso, a cena muda para Fati, que trouxe todos os adolescentes para seu apartamento. A esposa de Fati, ao ver o grupo de estranhos, fica compreensivelmente confusa. Ela hesita, mas escuta enquanto Fati se desculpa pelo inconveniente e explica que eles precisam de comida e calor. Fati pergunta à esposa se ela pode cozinhar comida quente para os adolescentes. Embora preocupada com a situação, a esposa de Fati concorda em ajudar. Ela silenciosamente começa a preparar uma refeição para o grupo, decidindo confiar em Fati por enquanto. Seu João observa tudo isso se desenrolar através de seus olhos que tudo veem, satisfeito com a suavidade com que a situação está progredindo. A base da confiança está sendo estabelecida, e Seu João se sente confiante de que este é apenas o começo de algo muito maior. Depois de um tempo, Andon pergunta a Fati que tipo de pessoa Seu João é. Fati explica que nem ele sabe muito sobre Seu João. Isso surpreende todo o grupo. Fati explica que conheceu Seu João recentemente e o conhece como vizinho. Fati descreve Seu João como uma pessoa estranha, mas enfatiza uma coisa. Seu João é bondoso e tem uma natureza prestativa. Fati menciona que, graças a Seu João, ele agora tem eletricidade, água e comida. Ao ouvir tudo isso, Andon fica um pouco preocupado. Seu olhar se desloca para a jaqueta onde o pacote de ramen que Seu João deu a eles está armazenado. Andon acha que Seu João deve ser um meta-humano muito perigoso e poderoso. Andon silenciosamente resolve impressionar Seu João por qualquer meio necessário. Sua confiança em Seu João aumenta significativamente, pois ele acredita que alguém com o poder de fornecer eletricidade e comida deve ser um ser extremamente poderoso. Andon sabe que não deve chatear alguém assim. Enquanto isso, Fati pergunta às duas garotas do grupo de Andon se elas querem tomar um banho enquanto a comida está sendo preparada. No momento em que Fati menciona chuveiro, os olhos das garotas. Fazia 3 dias desde a última vez que tomaram banho, e seus corpos estavam fedendo. O simples pensamento de um banho os excita. Andon também fica surpreso. De repente, ele percebe que se o apartamento tem eletricidade, o chuveiro também deve estar funcionando. Fati confirma isso e acrescenta que há até água quente. O queixo da garota cai. Fati explica ainda que a água quente também faz parte das habilidades de Seu João. Neste momento, Seu João é como um eletricista, um encanador e um fornecedor de água.
Nosso deus polivalente Joanie e Bru. Uma das garotas brinca que seu João parece ser o deus de todos os ofícios delas agora. Enquanto o grupo discute isso, um adolescente de óculos se aproxima de Andon e pergunta presunçosamente se ele acha que é mais poderoso que seu João. Andon admite que, com base nas habilidades de seu João, parece impossível para qualquer um em seu grupo superá-lo. De repente, Toji agarra Andon pelo ombro e sugere que eles devem se unir e derrotar seu João juntos. Seu raciocínio distorcido é que se eles dominarem seu João, ele entregará toda a sua comida a eles. Ao ouvir isso, Andon fica visivelmente irritado. Ele chama Toji de lunático e diz que, em vez de atacar seu João, eles deveriam se concentrar em melhorar sua impressão deles. Andon implora a Toji e pede firmemente que ele não faça nada tolo. O grupo finalmente concorda que o melhor curso de ação é impressionar São Jun. A cena muda e somos apresentados a um garoto triste, fraco e inocente cujo nome ainda é desconhecido. No entanto, Andon se aproxima dele e o apresenta como Baiou-gon. Andon pede desculpas a Baiou-gon, reconhecendo que sua tristeza pode ter origem nas ações passadas de Andon. Andon explica que durante sua festa de inauguração, ele convidou todos os seus amigos, incluindo Boy-gon. Naquele exato momento, o apocalipse começou. A avó de Bilgon, seu único membro restante da família, foi deixada para trás em sua casa. É por isso que Bilgon está tão chateado. Bilgon menciona discretamente que não teve escolha a não ser ir à festa, então não é culpa de Andon. Andon garante ao grupo que, depois de comer, eles planejarão resgatar a avó de Boy-gon. No entanto, Boy-gon continua profundamente angustiado. Mordendo o lábio, ele pensa silenciosamente que sua avó pode não estar mais viva. Ele teme que os goblins já a tenham matado. O grupo começa a pensar coletivamente em maneiras de resgatar a avó de Boy-gon quando, de repente, a porta se abre lentamente. A atmosfera fica tensa. Andon instintivamente pega seu taco de beisebol, convencido de que um goblin entrou. Mas em vez de um goblin, seu João entra, carregando 2 sacolas pretas nas mãos. Seu João está vestindo uma camiseta simples e shorts. O grupo imediatamente sente uma aura poderosa irradiando dele. Naquele momento, Andon percebe que seu João é o único que pode resolver todos os seus problemas. Seu João entra com uma cara muito séria e olha para o grupo. Sem hesitar, seu João afirma confiantemente que os ajudará. Todos estavam sentados, mas a atmosfera estava incrivelmente tensa. A esposa de Fati, percebendo isso, sentiu-se um pouco envergonhada. Ela se desculpou, explicando que a casa deles era pequena, e era por isso que não havia espaço suficiente para todos. Dom Junho tentou confortá-la, dizendo que era culpa deles por aparecerem sem avisar. Naquele momento, Fati chegou com comida quente e começou a servir a todos. Por outro lado, o grupo jovem que viu os pratos ficou visivelmente surpreso. Pela primeira vez em muito tempo, eles não viram apenas comida, mas comida limpa e quente. A esposa de Fati ficou cada vez mais nervosa, preocupada se os convidados gostariam da refeição. Arroz, ovos fritos, quente e água morna. O prato era realmente de dar água na boca. A mesa estava cheia de vários pratos. Uma das garotas deu uma pequena mordida para provar os chavios de ovo. Assim que ela deu uma mordida, ela ficou chocada, sua boca praticamente babando antes de exclamar de repente quão deliciosa a comida estava. Ela realmente amou. Ao ouvir isso, a esposa de Fati se sentiu aliviada e sorriu. Ela compartilhou que o crédito pela comida foi para os ingredientes de seu João, sem os quais não teria ficado tão bom, pois ela nem tinha comida para si mesma. Todos ficaram em silêncio, se perguntando, quem diabos é esse cara seu João? Nesse momento, uma notificação do sistema apareceu para seu João, informando de que o nível de confiança da esposa de Fati havia chegado a 50. Isso deixou seu João feliz porque seu nível de confiança havia aumentado mais rápido do que o de Fati. Todos então começaram a aproveitar a refeição juntos. Os rostos deles se iluminaram como se não comessem uma comida tão deliciosa há muito tempo. Elas estavam realmente gostando da comida. Uma das meninas comentou que os rolinhos de ovo eram excelentes, bons o suficiente para servir em um restaurante, e neste apocalipse, tal comida era praticamente um prato celestial. Outra menina, curiosa, perguntou à esposa de Fati se aqueles eram os mesmos rolinhos de ovo frequentemente servidos em restaurantes japoneses. Ao ver todos tão felizes, a esposa de Fati se sentiu igualmente alegre e os encorajou a aproveitar a refeição. Naquele momento, sua filha se aproximou dela com uma cara triste, dizendo que também queria comer aqueles deliciosos rolinhos de ovo. Sua mãe colocou uma mão reconfortante em sua testa e prometeu fazer mais rolinhos de ovo para ela depois que os convidados fossem embora. No entanto, a menina ainda não estava satisfeita e parecia que estava prestes a chorar. Uma das meninas então chamou a criança e perguntou se ela gostaria de dividir seu rolinho primavera. Ao ouvir isso, o rosto da menina se iluminou de excitação, e ela rapidamente correu para se sentar ao lado dela. A menina, transbordando de emoção pela fofura e felicidade de seu Yon, usou seus achis para alimentá-la com um rolinho primavera.
Depois de prová-lo, Seo Yeon ficou absolutamente encantada. Enquanto todos aproveitavam alegremente a refeição, Seo Yeon notou que Fat e sua esposa estavam por perto, observando todos com sorrisos satisfeitos. Ao ver isso, Seo Yeon os convidou para se juntarem à mesa e comerem com todos. Fat e sua esposa ficaram surpresos inicialmente, mas acabaram se sentando e se juntando ao grupo, aproveitando a refeição juntos. Enquanto todos continuavam a comer, Seo Yeon se sentiu um pouco triste. Observar todos compartilhando uma refeição o lembrou de quanto tempo fazia desde que ele sentiu tanto calor. Ele pensou em seus pais e esperava que estivessem seguros. Com isso, o jantar terminou. Então Seo Yeon foi até sua mãe e disse que estava com muito sono. Sua mãe a pegou nos braços e começou a levá-la para a cama. Sua filha mais velha também a seguiu. Indo dormir, agora era hora de uma conversa séria. Seo Yeon disse que eles deveriam continuar a discussão. Ele se virou para Dong Jeon e perguntou por que ele não podia visitar a casa de sua avó, mesmo sendo tão perto. Dong Jeon pareceu nervoso e explicou que era por causa dos goblins. Ao ouvir sobre os goblins, o rosto de Seo Yeon ficou sério. Então, Dong Jeon elaborou, dizendo que o estacionamento subterrâneo do apartamento era um esconderijo perfeito, então os goblins fizeram dele sua base. Ele ainda compartilhou que estimou que o número de goblins ali fosse de pelo menos alguns milhares. Se eles não derrotassem aqueles goblins, eles não poderiam alcançar sua avó. Ao ouvir isso, Seo Yeon ficou inquieto e pensou consigo mesmo, a habilidade de confinamento final só se aplica até o 30º andar. É por isso que os goblins podiam acessar o prédio de apartamentos pelo estacionamento subterrâneo, que não estava sob sua barreira. Essa era a razão pela qual Seo Yeon não estava vendo nenhum goblin. Era porque todos eles estavam no porão subterrâneo. Dong Jeon continuou, explicando que todas as entradas do apartamento eram conectadas ao estacionamento subterrâneo, e era por isso que eles não ousavam sair. A atmosfera ficou ainda mais tensa. Seo Yeon, depois de pensar profundamente, então sugeriu que, até onde ele se lembrava, havia estradas secundárias e pequenas passagens extras que serviam como atalhos para o estacionamento subterrâneo. Dong Jeon concordou e disse que seu plano inicial era usar as estradas secundárias para escapar. No entanto, um monstro ainda mais assustador do que os goblins os impediu. Ouvir sobre uma criatura mais perigosa do que os goblins fez Seo Yeon sentir uma pontada de medo e surpresa. Dong Jaeon, com uma cara triste, lembrou-se do monstro e explicou a Seo Yeon que parecia um lobo ou um urso. Na verdade, ele descreveu, era tão grande quanto um urso e tão feroz quanto um lobo sanguinário. Dong Jeon teve um flashback da besta lutando contra um grande grupo de goblins. Ele acrescentou que a única razão pela qual eles conseguiram escapar naquele momento foi porque a besta estava ocupada assassinando e massacrando os goblins, até mesmo comendo-os. Ao ouvir isso, Seo Yeon ficou profundamente preocupado. Dong Junho acrescentou que eles não tinham certeza do que era aquela coisa. Parecia uma fera das sombras porque a área estava muito escura. Seo Yeon comentou que não era como se eles pudessem evitá-los para sempre no final. Dong Jeon, ainda assustado, disse que eles tinham seus limites. Ele explicou que sem esses limites, eles já teriam lutado contra os goblins. Curioso, Seo Yeon perguntou a ele sobre esses limites. Um Rin sentado perto respondeu que suas armas estavam quase destruídas. Eles estavam usando arcos e jogando bolas de beisebol. Eventualmente, eles ficaram sem coisas para atirar ou arremessar. Para Seo Yeon, isso não era nada. Seo Yeon os tranquilizou, dizendo que poderia resolver esse problema para eles. Então, Seo Yeon pediu para ver suas flechas e bolas de beisebol. Eles lhe mostraram seus equipamentos, um arco, flechas e bolas de beisebol. Seo Yeon os inspecionou e imediatamente adicionou a bola de beisebol ao inventário do sistema. Quando ele tentou adicionar o arco, uma mensagem apareceu no sistema, informando que ele precisava pagar 1.530.000 wons para listar o arco composto de alta qualidade. Sem hesitar, Seo Yeon pagou o valor e adicionou o arco ao seu sistema. Enquanto um suprimento ilimitado de flechas e bolas de beisebol era adicionado à sua loja, Seo Yeon perguntou se todos eles sabiam como usar arcos. Todos ficaram em silêncio. Antes que pudessem responder, Seo Yeon, com uma cara séria, rapidamente comprou 5 conjuntos de arcos e flechas de seu sistema. Em questão de segundos, as armas apareceram na mesa. Seo Yeon, em seu tom casual, disse a todos que, mesmo que ainda não soubessem como usá-los, deveriam aproveitar a oportunidade para praticar. Ele entregou os arcos e os encorajou a começar a usá-los imediatamente. Nesse momento, Seo Yeon recebeu uma notificação do sistema de que alguns de seus níveis de confiança aumentaram ligeiramente. Ao ver isso, ele sentiu uma mistura de surpresa e felicidade. Ao mesmo tempo, uma sensação de esperança começou a preencher o grupo. Eles começaram a acreditar que, com a ajuda de Seo Yeon, eles poderiam realmente ter uma chance de salvar a avó de Byung-gu. A confiança deles em Seo Yeon continuou a crescer de forma constante. Dong Jin ficou muito feliz, sabendo que com essas novas armas, sua eficiência de caça melhoraria significativamente. Outra pessoa comentou que, com isso, eles não teriam mais que arriscar suas vidas recuperando flechas.
Todos pareciam mais esperançosos e animados. De repente, seu João ficou sério e se dirigiu ao grupo. Antes de prosseguir, eles precisavam reduzir significativamente o número de goblins. Dom Jeon também adotou um tom sério e perguntou quando eles começariam a caçar. Seu João respondeu que eles começariam amanhã. Ele garantiu que eles definitivamente salvariam a avó de Byung-ho no dia seguinte. Seu João tentou motivar o grupo. Ao ouvir a promessa de seu João, o rosto de Byung-ho se iluminou de felicidade. Dom João então perguntou como eles fariam isso. Com um sorriso confiante, seu João respondeu que eles usariam uma estratégia de isca. Então seu João começou a explicar sua estratégia, mas depois de ouvir, suas expressões revelaram sua atenção. Eles se perguntavam se a estratégia de isca de seu João teria sucesso ou falharia. Apesar de suas preocupações, eles mantiveram a esperança de que daria certo. De repente, uma janela do sistema apareceu na frente de seu João, informando de que Fati havia completado sua missão e ganhado uma recompensa de 30 mil Seu João bons. Ficou momentaneamente surpreso com a notificação, pois a recompensa da missão foi deduzida de sua conta. Seu João entendeu que, enquanto tivesse dinheiro, ele poderia aumentar o nível de seus cidadãos. De agora em diante, a menos que fosse absolutamente necessário, ele não o usaria ainda. Antes que ele pudesse refletir mais, outra janela do sistema apareceu, afirmando que o nível de confiança de João havia aumentado. Sua confiança agora havia atingido 50, e a lealdade havia sido desbloqueada, cumprindo todos os requisitos para que ele fosse registrado como vassalo. Seu João ficou chocado com esse desenvolvimento repentino. Nesse momento, algo incomum começou a acontecer com o corpo de João. Confuso, João não entendeu o que estava acontecendo. Ou por que ele estava sentindo essa sensação desconfortável. Uma nova janela do sistema apareceu, anunciando que o registro de vassalo foi bem sucedido. Como recompensa, seu João ganhou a habilidade Invocação de Vassal. A habilidade permitiu que seu João invocasse seu vassalo para sua casa, mas apenas 2 horas após a invocação inicial. A partir de agora, Yang João era oficialmente o primeiro vassalo de seu João, ganhando o título de primeiro servo. Seu João também adquiriu força comparável à de um gorila, e a mesma habilidade também foi dada a Fati. Outra notificação do sistema apareceu, explicando que qualquer XP e ouro ganhos por Fati através da caça seriam dobrados. Além disso, seu João poderia usar a habilidade Olhos Pervertidos para invocar seu vassalo a 5 metros de sua casa. Todas essas informações eram avassaladoras. Nesse momento, seu João notou um botão de adição na janela do sistema e clicou nele. Uma mensagem apareceu perguntando se ele gostaria de gastar 1 milhão de won para aumentar o nível de seu vassalo. O alto preço deixou seu João atordoado. Ele se sentou, segurando a cabeça em frustração, pensando, isso é algum tipo de jogo de pega-pega doido? Ao vê-lo assim, a esposa de Fati perguntou a seu João, havia algo errado? Mas seu João balançou a cabeça e respondeu a ela, não era nada. De agora em diante, seu João decidiu que chamariam Fati pelo seu nome verdadeiro. Então seu João perguntou a Yang João como ele estava se sentindo. Yang João respondeu entusiasticamente, dizendo que sentia que sua força estava transbordando. Ele poderia até mesmo dar um soco em uma parede. Ele fez uma pausa antes de perguntar a seu João se ele tinha feito algo com seu corpo. Seu João assentiu e confirmou, sim, e João continuou, dizendo que parecia que ele tinha ficado 10 anos mais jovem e uma aura misteriosa estava enchendo seu corpo. Ao ouvir isso, seu João ficou satisfeito e sorriu. Entregando um arco para João, ele disse que queria que ele se juntasse a ele como parte desta missão. Embora João tenha aceitado o arco, estava claro que ele estava nervoso. Suas mãos tremiam enquanto ele o segurava. Seu João, por outro lado, pensou consigo mesmo. Os cidadãos ganham 10% de XP adicional, enquanto os vassalos ganham o dobro de XP. Isso significa que de agora em diante, Fati se tornará ainda mais um gorila. Seu progresso seria fenomenal. Em voz alta, ele disse a João que ele deveria matar o máximo de monstros que pudesse. Embora João ainda estivesse aterrorizado e prestes a chorar de medo, ele concordou com a tarefa. Seu João ficou encantado com a decisão de João. Sorrindo, ele garantiu que contaria com ele. A missão finalmente começa quando o grupo começa a inspecionar o primeiro andar do prédio de apartamentos. Enquanto eles se movem cautelosamente, Toji comenta com Dong Jin que verificar o primeiro andar pode ser desnecessário, já que as janelas estão quebradas e a área está em péssimas condições. Ele sugere que pode não haver sobreviventes. No entanto, Dong Jin discorda e insiste que eles devem verificar de qualquer maneira. Ele lembra ao grupo as instruções de seu João, dizendo que eles estão aqui como uma equipe de resgate e que eles têm que salvar o máximo de pessoas possível. Ele explica que sua missão principal, conforme designada por seu João, é resgatar quaisquer sobreviventes no prédio e escoltá-los com segurança até o 30º andar. Parando brevemente, Dong Jin se dirige ao grupo, explicando o ponto crucial da missão. Eles devem atrair um grande número de goblins para o prédio e eliminá-los. Para que essa estratégia funcione, eles precisam localizar o máximo de sobreviventes possível. Ele pergunta se todos entenderam isso claramente. A equipe concorda confiantemente, aumentando o moral de Dong Jin. Enquanto isso,
Toj está pronto com seu bastão de ferro, preparado para esmagar alguns monstros. Don Jian direciona sua equipe para começar com a sala 101, e aconselha todos a ficarem alertas, avisando que goblins podem aparecer a qualquer momento. O grupo entra nas unidades 101 e 102, onde um fedor insuportável enche o ar. Lá dentro, manchas de sangue estão por toda parte. Parece que alguém foi arrastado pelo chão antes de ser morto. Eles encontram uma cena horrível, corpos espalhados por todo lugar, janelas quebradas e sangue espalhado nas paredes. Algumas pessoas foram cortadas ao meio, e mulheres estão sem roupas, provavelmente vítimas de goblins antes de serem mortas. Essa visão horrível é demais para as mulheres do grupo, e elas vomitam no local. O grupo chocado olha para Don Jun que, embora desanimado, os incentiva a seguir em frente. A equipe conclui sua busca no primeiro andar, mas não encontra sobreviventes, deixando-os desanimados. Don Jun então os leva para o segundo andar. No entanto, o segundo andar não é melhor. Como o primeiro andar, ele está cheio de corpos, manchas de sangue e destruição, perturbando ainda mais a equipe. Determinados a prosseguir, eles decidem verificar o terceiro andar. Ao chegar lá, Don Jian bate em uma porta, gritando para perguntar se alguém está vivo. A equipe, cheia de esperança, começa a bater nas portas uma por uma, mas não encontra sobreviventes. O moral de Don Jun começa a desmoronar a cada segundo que passa, mas ele decide continuar e verificar o quarto andar do porão. O grupo prossegue para o quarto andar. Don Jian bate em outra porta, perguntando novamente se há alguém lá dentro. Ele está prestes a desistir, rezando desesperadamente para encontrar pelo menos um sobrevivente. Desta vez, para surpresa deles, alguém responde. Um homem abre a porta cautelosamente e pergunta se eles são realmente uma equipe de resgate. Ao ver uma pessoa viva, Don Jian fica muito feliz. Ele garante ao homem que eles estão lá para resgatar os sobreviventes. O homem, exausto, mas ainda desconfiado, pede água. O grupo lhe entrega uma garrafa e o homem parece surpreso. Ele pensou que eles eram intrusos que tinham vindo para machucá-lo ou saquear seus recursos. Apesar de suas dúvidas, Don Jian tenta tranquilizar o homem de que eles estão realmente lá para ajudar. Don Jian explica que eles são colegas moradores do apartamento e estão aqui para resgatar os sobreviventes. Ele convida o homem para se juntar a eles. O homem, ainda cético, abre a porta lentamente, revelando mais duas pessoas dentro de seu quarto. Desculpando-se por ser paranoico antes, ele se apresenta como Hong Young-soo e concorda em ir junto. Don Jian fica emocionado, apertando a mão de Jun-soo e se apresentando em troca. Ele instrui dois de seus companheiros de equipe a escoltar Jun-soo até o 30º andar e então retornar para continuar a missão. Ao ouvir sobre o 30º andar, Young-soo fica inquieto e exclama que eles não vão sair do apartamento? Naquele momento, o filho mais novo de Young-soo interrompe, dizendo ao pai que alguém viria para salvá-los. O garoto, surpreendentemente tranquilo, especula que eles provavelmente têm um helicóptero no 30º andar, claramente inspirado por assistir a muitos filmes de apocalipse. Kim esclarece que não é bem assim. Mas se eles vierem, eles receberão comida quente e um banho. Ao ouvir a menção de um banho, a filha de Young-soo fica animada. Ela encoraja ansiosamente seu pai, dizendo que eles deveriam ir com o time e não se preocupar tanto. Apesar de sua hesitação inicial, Young-soo finalmente concorda em se juntar a eles. Um por um, mais sobreviventes começam a seguir o grupo, juntando-se ao esforço de resgate. Conforme eles continuam, Seu Jun recebe uma notificação do sistema. Ela afirma que seu número de cidadãos agora atingiu 40, e a XP e o ouro ganhos por eles aumentaram em 90%. A cena muda. E vemos Seu Jun decidindo abrigar temporariamente as crianças e idosos na casa de Jun, enquanto os outros ficam nos corredores. Don Jian se aproxima de Seu Jun e o informa que eles só conseguiram resgatar 40 pessoas até agora. Seu Jun pergunta a Don Jian se há apenas essa quantidade de pessoas em todo o prédio. Don Jun responde tristemente, explicando que todos aqueles que deixaram seus quartos foram brutalmente assassinados. Ele acrescenta que eles fizeram buscas até o 29º andar, mas parece que muitas pessoas nunca saíram de casa. Seu Jun está satisfeito com os esforços deles, embora ele reflita que a casa de Jun já esteja quase cheia. Ainda assim, ele sente que esse número deve ser suficiente por enquanto, ativando seu multifuncional. Olhos, Seu Jun observa o que todos estão fazendo. Ele primeiro percebe Bimbo levantando uma cadeira sobre sua cabeça. Então ele vê Young-jun e outros segurando um enorme galão de água, trabalhando ao lado das mulheres. Finalmente, ele vê Don Jian ocupado com suas tarefas. Eles estavam quase terminando todos os preparativos que Seu Jun havia instruído. Sorrindo, Seu Jun diz a Don Jian que eles estão prontos para passar para o segundo estágio da caça aos goblins. Don Jian reúne todos e explica sua missão, atrair os goblins escondidos no subsolo. Ele explica que eles começarão pelo subsolo 1. O grupo se dividirá em duas equipes para atrair os goblins em D1 e eliminá-los.
Depois, eles prosseguirão para eliminar os goblins em B2. O sujeito de óculos questiona nervosamente, perguntando o que aconteceria se houvesse mais goblins do que eles esperavam. Eles não ficarão presos e isolados no primeiro andar? E se algo acontecer durante o transporte dos corpos dos goblins? Antes que Dongian possa responder, Rin, segurando seu arco, declara confiantemente que matará todos os goblins, garantindo que isso não aconteça. Ela tranquiliza o rapaz de óculos, lembrando de que, como sua nuna, ela garantirá que todos sejam seguros. Dongjun tranquiliza o grupo, acrescentando que, diferente de antes, eles agora têm muitas flechas, então ficarão bem. Sua confiança convence o membro preocupado a seguir o plano. De repente, um barulho chama a atenção deles. Todos ficam alertas, virando-se imediatamente com rostos sérios para ver 3 goblins parados diante deles. Sem perder um segundo, Rin imediatamente atira seu arco, atingindo 2 dos goblins com suas flechas. Toji rapidamente esmaga a cabeça do último goblin como uma melancia com seu bastão. Em um instante, todos os 3 goblins estão mortos. Depois, o cara de óculos pergunta brincando a Toji por que ele trouxe um arco se ele ia usar apenas um bastão. Ele não disse que precisava do arco? Toji responde que usar um bastão parece natural, embora ele note que se sente um pouco mais forte do que antes. Sem que ele soubesse, era por causa do bastão melhorado de seu Jon. Antes que Toji pudesse dizer mais, uma mulher chama a atenção deles para os corpos dos goblins. Surpreendentemente, os corpos dos goblins começam a desaparecer. Seu Jon estava coletando o saque. Byung-ho, vendo isso, fica surpreso e se pergunta em choque se esta é outra habilidade de seu Jon. Ignorando a distração, Dongjin ordena que o grupo vá em direção a Byung-ho. Eles o seguem, enquanto a confiança de Byung-ho em seu Jon fica cada vez mais forte. Ele começa a acreditar que seu Jon pode realmente salvar sua avó. Enquanto isso, uma notificação do sistema aparece diante de seu Jon, afirmando que a confiança do grupo nele aumentou. Bebendo água, seu Jon lê as notificações e pensa consigo mesmo que, embora não tenha planejado, parece que ele os está vigiando como um guardião. Seu Jon se sente como um irmão mais velho. Nesse momento, outra notificação do sistema aparece, revelando que Byung-ho atingiu um nível de confiança de 50, atendendo a todos os requisitos para se tornar um vassalo. Seu Jon fica surpreso, pois não esperava que a confiança de Byung-ho nele crescesse tão rápido. Seu Jon reflete que Byung-ho deve realmente acreditar que seu Jon pode salvar sua avó. Reconhecendo o grande desenvolvimento, seu Jon observa que quanto mais vassalos ele tiver, mais rápido será o crescimento deles. Ele verifica a lealdade de Byung-ho e fica chocado ao vê-la em incríveis 88, um nível ainda maior do que o de uma mãe e filha. Acalmando-se, seu Jon decide que isso é uma boa notícia e confirma fazer de Byung-ho seu vassalo. Internamente, ele promete fazer tudo ao seu alcance para salvar a avó de Byung-ho. Assim que seu Jon confirma, o corpo de Byung-ho começa a brilhar durante a luta dos goblins. Confuso, Byung-ho não tem ideia do que está acontecendo. A luz intensa assusta a todos, incluindo os goblins, que começam a recuar. Dongjin, nervoso, diz a todos que não entende o que está acontecendo e ordena que recuem. Os goblins, agora cegos, não conseguem ver. No entanto, vendo esta oportunidade, o grupo começa a correr. Dongjin e Rin atiram flechas nos goblins enquanto correm. Suas flechas atingem os goblins diretamente na testa, matando-os instantaneamente. Com uma cara séria, Rin usa sua habilidade de disparar várias flechas de uma vez, massacrando muitos goblins. No entanto, o grande número de goblins os sobrecarrega, pois mais continuam aparecendo. Ao ver os goblins se aproximando, Byung-ho entra em pânico e exclama que parece que até os goblins do B2 chegaram ao BI. Isso foi inesperado. Parece que os goblins podem se comunicar telepaticamente. Enquanto o grupo corre em direção à saída, eles alcançam o portão. Dongjin tenta fechá-lo, mas alguns goblins conseguem enfiar as mãos. O grupo corre para ajudar Donjon, mas seus esforços parecem inúteis, pois mais goblins do outro lado empurram o portão. Os goblins eram muitos, e quando estavam prestes a passar, todas as pessoas vieram ajudar a empurrar a porta, mas não adiantou. Um goblin, usando apenas força bruta, estava agarrando a porta e empurrando-a. E assim, vários goblins começaram a se acumular, piorando a situação. Naquele momento crítico, Fati usou sua habilidade de força de gorila para fechar o portão sozinho. Esforçando-se com todas as suas forças, Yeon-junho gritou para si mesmo que ele deveria detê-los ali. Ele tinha que fazer isso não importa o que. Donzen rapidamente informou Yeon-junho que todos estavam seguros agora e pediu que ele voltasse rápido. Yeon-junho tentou escapar com os outros, mas os goblins conseguiram arrombar o portão, fazendo-o cair no chão. Yeon-jun desesperadamente disse a Donjun para ir embora sem ele, mas Donjun hesitou, sem saber o que fazer. De repente, Toji correu, golpeando um goblin com seu bastão e tentando puxar Yeon-jun para um lugar seguro.
No entanto, um Goblin agarrou a perna de Yeongjun, segurando-o para trás. Naquele momento, um Goblin com olhos lascivos começou a olhar para todos, sua expressão revelando uma fome pelo que ele considerava um pedaço de carne suculento e gorduroso. Mas assim que os Goblins estavam se aproximando, Yeongjun desapareceu no ar. Chocado, Toji congelou em confusão, incapaz de pensar no que diabos tinha acontecido. Enquanto isso, os Goblins começaram a avançar em sua direção. Um Goblin saltou para atacá-lo, mas Toji mais uma vez o esmagou com seu bastão, fazendo-o voar. Toji então começou a correr em direção aos seus companheiros, esquivando-se habilmente dos ataques dos Goblins. Seus companheiros de equipe rapidamente o cobriram atirando flechas nos Goblins, criando uma abertura suficiente para Toji escapar com segurança. O grupo continuou a recuar, tentando desesperadamente evitar ser dominado pela implacável horda de Goblins. Na noite escura, sob o luar, o prédio inteiro estava em silêncio total. Mas no porão, uma fera, uma aterrorizante, estava devorando Goblins um por um, rasgando seus corpos, esmagando e mastigando os Goblins como se fossem doces. Ele eliminou cada Goblin com facilidade e então, com raiva, voltou seu olhar para o prédio. Seu único pensamento era matar todos lá dentro, movido por uma fome insaciável por mais comida para comer e evoluir. Por outro lado, Fati de repente caiu no chão com um ban. Fati tinha certeza de que não sobreviveria hoje. Ele estava convencido de que os Goblins fariam seu jantar. Mas Fati estava confuso. Ele não entendia onde estava. Enquanto isso, Saio Junho ficou na frente de Fati e com um tom gentil perguntou como ele estava se sentindo. Fati ficou chocado e preocupado, mas Seu João com um sorriso gentil o ajudou a se levantar. Seu João ficou feliz por ter feito de Fati seu vassalo porque isso lhe permitiu invocar Fati aqui. A perna de Fati, no entanto, estava gravemente ferida. Estava sangrando devido a um arranhão de Goblin. Fati não conseguia entender nada. Antes que ele pudesse processar, Seu João notou o corte profundo na perna de Fati. Fati tentou ignorá-lo, dizendo que não era nada. E que se curaria automaticamente. Mas Seu João viu que Fati não conseguia nem mover a perna. Esta era uma situação séria. Seu João disse a Fati para ficar ali e correr para seu quarto. Uma vez lá, Seu João pegou seu kit de primeiros socorros. Ele se lembrou de como sua mãe o ensinou a prestar primeiros socorros em emergências. Seu João tinha uma infinidade de comprimidos antissépticos e suprimentos médicos. Ele tinha praticamente todo tipo de recurso médico. No entanto, seu inventário final de confinamento tinha apenas 40 espaços, então ele não podia carregar tudo. Ele tinha que ter muito cuidado. Depois de pensar por um momento, Seu João teve uma ideia. Ele colocou todos os medicamentos em seu kit de primeiros socorros e colocou o kit em seu slot de inventário. Foi uma ideia brilhante. Seu João começou a se perguntar se ele armazenasse uma sala inteira cheia de remédios ou uma caixa cheia de suprimentos médicos, ele seria capaz de duplicá-los. Esse pensamento pareceu uma virada de jogo para ele. Depois de se preparar, Seu João retornou para Fati. Ele pegou o kit de primeiros socorros e pediu para Fati mostrar sua perna. Fati relutantemente o revelou e sangue estava escorrendo do ferimento. Enquanto limpava o sangue, Seu João avisou Fati que a situação era muito séria. Ele explicou que se o ferimento infeccionasse, Fati poderia até perder a perna. Enquanto Seu João tratava o ferimento, Fati estremeceu de dor. De repente, uma notificação do sistema apareceu, afirmando que a confiança de Fati em Seu João havia aumentado drasticamente. Finalmente, Seu João terminou de tratar o ferimento. Ele instruiu Fati a ir para seu quarto e descansar. Fati, ainda com dor, mas grato, obedeceu. Depois, Seu João fechou os olhos e ativou seus olhos pervertidos definitivos. Ele viu que no porão, Rin estava matando Goblins implacavelmente com seu arco. Ela se movia com precisão, eliminando Goblin após Goblin. A caçada estava apenas começando. Toji está esmagando todos os Goblins com seu bastão como um louco. Eles estão se revezando para matar Goblins e correndo escada acima. Há pouco tempo, quando Fati desapareceu de repente bem na frente dos olhos de Toji, ele estava subindo as escadas correndo como se sua bunda estivesse pegando fogo. Por trás, o grupo atirava flechas nos Goblins como se suas vidas dependessem disso. De repente, 2 Goblins aparecem na frente de Toji, parecendo prontos para despedaçá-lo. Do nada, Byung-ho perde o controle. Byung gira seu bastão com a energia de alguém sob efeito de açúcar. Com um único golpe, ele esmaga as cabeças dos 2 Goblins. Ele não para, porra! Ele salta para a frente, pousando na frente de Toji, e começa a destruir os Goblins um por um. É como se o poder de 10 malditos elefantes estivesse correndo em suas veias. Todo mundo está parado ali, tipo, o que diabos aconteceu? Byung-ho sempre foi tão forte? Bem, graças a se tornar vassalo de Seu João, o cara está basicamente em uma viagem de poder agora. Seu João observa o caos se desenrolar e sente uma onda de alívio. Todo mundo parece seguro por enquanto. Levando um segundo, ele verifica o status de Byung-ho. Byung-ho agora está no nível 30. Sua confiança é 55 e sua lealdade é 88. Sua habilidade desperta? Teletransporte. Isso mesmo, uma habilidade de nível A que muda o jogo.
O cara pode se teletransportar até onde seus olhos podem ver e não apenas a si mesmo, ele pode levar outros junto também. Seu Junho sorri como um pai orgulhoso, pensando, claro que sim, fazer de Byung-ho um vassalo foi a melhor decisão. Enquanto isso, Byung-ho continua atacando, destruindo goblins à torto e à direito. Toji, absorvendo a insanidade, se vira para Jian, o cara de óculos que parece prestes a desmaiar. Ele pergunta se Jian consegue continuar. Jian concorda, determinado pra caramba. O grupo se prepara para o próximo ataque. Toji pergunta a Rin se o tanque de água está pronto. Rin confirma e então, Byung-ho sobe as escadas correndo arrastando um exército inteiro de goblins atrás dele. Byung-ho sobe as escadas e assim que chega ao topo, o grupo joga o enorme tanque de água nos goblins. Os goblins ficam encharcados, mas não é o suficiente para matá-los. É quando Dongjun puxa um cabo de extensão e o conecta. Fios escondidos ao longo da escada acendem, e a eletricidade crepita na água. Os goblins de nível inferior, aqueles fracos de nível 6S e 7S, fritam como frango em uma maldita fritadeira de ar. Mas os goblins de nível 10? Aqueles bastardos ainda estão de pé. O sistema notifica seu João que ele ganhou uma quantidade enorme de XP e uma pilha gorda de 34.464 Tudo vai direto para sua carteira definitiva. Seu João sorri porque ele acabou de subir de nível e suas habilidades ficaram ainda mais quebradas. Mas então, a coisa fica estranha. Seu João sente uma dor estranha no corpo. Seu coração começa a bater forte como se ele tivesse acabado de correr uma maratona. Seu corpo inteiro parece estar pegando fogo. De repente, um escudo roxo começa a se formar ao redor dele. O escudo se expande, espalhando-se pelo prédio e alcançando o porão. Todos os goblins de alto nível pegos dentro dele começam a congelar. O sistema notifica seu João que uma presença hostil foi detectada dentro de seu escudo. Seu João sorri porque agora é hora de mostrar a esses merdinhas quem é que manda. Com um comando simples, os goblins pegos dentro do escudo estouram como balões. Sangue espirra por todo lugar, pintando as paredes como um show de horrores. Centenas de goblins morrem instantaneamente. Em outro andar, um grupo de goblins está reunido, se preparando para marchar para dentro do prédio, completamente alheios sobre seu futuro mais sombrio. De repente, um goblin gordo sente algo atrás dele. Quando ele se vira, vê a besta enorme parada ali. Antes que o goblin possa piscar, a besta mastiga seu corpo gordo, matando-o instantaneamente e devorando brutalmente a carne suculenta como um maldito lanche. Observando esse massacre sangrento, os outros goblins ficam aterrorizados. Mas antes que eles possam fazer um movimento, a besta se lança contra eles, cortando a multidão como um maldito cortador de grama, despedaçando os goblins com suas garras. Alguns goblins idiotas tentam se esgueirar por trás e atacar. Eles conseguem acertar alguns golpes fracos, mas a besta não dá a mínima, jogando suas bundas para o lado como lixo. Alguns goblins, provavelmente chapados de estupidez, sobem na besta, mordendo e rasgando sua carne. A besta solta um rugido de pura raiva enquanto eles mastigam seu rosto e rasgam seu corpo. A dor é óbvia, mas a besta fica tipo, foda-se essa merda. Com um rugido devastador, a besta agarra cada goblin agarrado a ela e os despedaça. Pedaços de goblins voam para todo lado, sangue espirrando como um show de horrores. A besta pisa nos corpos restantes, esmagando-os em uma pasta sangrenta e repugnante. Os goblins são completamente exterminados, mas então, do nada, uma notificação do sistema aparece, afirmando que a besta recebeu a porra da cidadania. De repente, a besta começa a encolher. Sua forma enorme e sangrenta é drenada de energia e, puta merda, ela começa a se transformar. Em instantes, foi lá. A besta se foi e em seu lugar está uma mulher deslumbrante. Nua como no dia em que nasceu, mas coberta de sangue, ela cai inconsciente no chão. Seu João, observando tudo isso através de seu olho pervertido definitivo, fica completamente atordoado. Ele murmura, o que diabos foi isso? Uma janela do sistema aparece, lançando mais bombas. O nome da garota é Oionjo, e sua habilidade é chamada de Verebiar. Outra notificação explica, Verebiar permite que o usuário se transforme em um monstro, maximizando todas as habilidades físicas e regenerativas. Seu João fica impressionado. Essa garota está no nível 33 com uma maldita habilidade de classificação A. Então, mais notificações chegam. A confiança de Dom Junho e Rin chega a 50, desbloqueando a lealdade. E Toji? Sua lealdade ultrapassa 30, atendendo aos requisitos para se tornar um vassalo. Seu Jun sorri e diz ao sistema para registrar Toji. Bum! Outro vassalo é adicionado à equipe. Toji ganha a habilidade Ironite, e uma notificação do sistema explica. A Ironite permite que o usuário invoque uma alabarda e uma armadura de ferro de corpo inteiro. Seu João entendeu algo crucial. Quanto mais altos os níveis dos vassalos, mais fortes suas habilidades despertas se tornam. Ele começa a considerar seus vassalos um por um. Yeongjun, com a força de um gorila, tem uma habilidade de classificação C e está no nível 20. Toji, que possui a habilidade Cavaleiro de Ferro, uma habilidade de classificação B,
está no nível 25. Byung, com sua habilidade de teletransporte de classificação A, está no nível 30. Seojun contempla mais. Desde o momento em que foram registrados como vassalos, seus níveis parecem ser decididos com base na classificação de suas habilidades despertas. No entanto, uma questão o incomoda. As classificações das habilidades são escolhidas aleatoriamente? Ele pondera, se Byung-ho ganhou uma habilidade de classificação A correspondente ao seu valor de lealdade, então por que Eun-jon com um valor de lealdade maior só ganhou uma habilidade de classificação C? Afinal, Toji obteve uma habilidade de classificação B com um valor de lealdade de 31. Confuso, ele pensa mais profundamente. Seria útil entender os fatores que determinam habilidades de classificação mais alta. Esta informação é crucial, especialmente porque ele só pode registrar 10 vassalos. Seria vantajoso registrar alguém com potencial para ganhar uma habilidade de classificação mais alta. Finalmente, Seojun comenta consigo mesmo. Não saber o que pode acontecer se ele registrar um meta-humano como vassalo é um problema. Seus pensamentos são interrompidos por uma notificação do sistema. O meta-humano agora é capaz de se mover livremente entre escadas, elevadores e corredores. Depois de considerar isso, Seojun vai em direção ao elevador e usa sua habilidade de olho pervertido para observar a garota. Ela ainda está deitada inconsciente no chão. Seojun chama Eun-jon, que chega prontamente quando as portas do elevador se abrem. Seojun instrui, explicando que no porão B2, ele encontrará uma garota, e ele quer que Eun-jon a traga aqui. Enquanto isso, seus companheiros de equipe estão amarrando os goblins derrotados com cordas, tentando entender o caos. Parecia que todos os goblins estavam assustados e fugindo de alguma coisa. Dong-jeon está particularmente chocado, percebendo que subestimou o poder absoluto da habilidade que eles acabaram de testemunhar. Ele está atordoado, vendo como Seojun, com um simples estalo, estourou todos os goblins como se não fosse nada. Dong-yeon relembra momentos como quando Eun-jon falou sobre as habilidades divinas de Seojun e até mencionou coisas como água morna, conectando os pontos. Ele percebe que isso também deve ser parte das habilidades de Seojun. Ele se lembra da esposa de Eun-jon uma vez mencionando que os ingredientes para a comida deles eram todos fornecidos por Seojun. Pensando profundamente, Dong-yeon conclui: tudo isso está conectado às habilidades de Seojun. Dong-junho se pergunta se Seojun é tão forte que ele pode nem precisar de ninguém, mas Seojun escolhe ajudar a todos neste mundo confuso. A confiança de Dong-junho em Seojun aumenta ainda mais. Refletindo sobre Byung-ho, Dong-junho observa. Byung sempre foi introvertido, mas depois de conhecer Seojun, ele mudou, se comportando como um assassino psicopata por um momento. Enquanto coletava os fios, o único pensamento na mente de Dong-jin era: Seojun é um ser tão terrivelmente forte. E suas habilidades são temíveis. Por outro lado, Yeong-jun é visto correndo para o porão nível 2 para resgatar a mulher. Enquanto Dong-jeon continua seus pensamentos, ele considera o quão abençoados todos eles são por Seojun os ter escolhido. Enquanto isso, Seojun com seu olhar pervertido está observando tudo, permanecendo vigilante e calculando seu próximo movimento. Depois disso, a cena muda para um flashback. Uma criança muito fofa está brincando com seu carro. Ele se vira, cheio de alegria, e chama sua mãe, perguntando se ela pode brincar com ele também. Então, a mesma mulher que havia se transformado de uma fera em humana antes aparece. Ela está brincando com seu filho de uma maneira gentil e amorosa enquanto seu filho acena com a mão alegremente. Mas essa felicidade dura pouco. A cor desaparece de seu rosto quando ela vê algo assustador. Ela fica horrorizada e grita alto. Seu filho, ainda sorrindo e chamando-a para brincar, não percebe o perigo atrás dele. 3 goblins sanguinários, babando e prontos para devorá-lo vivo. A mulher é tomada por um desejo poderoso de proteger seu filho. Ela corre o mais rápido que pode, mas é tarde demais. Os goblins com sua fome insaciável não deixam essa carne deliciosa ser desperdiçada. Em um instante, eles destroem a criança e a devoram diante de seus olhos. A mulher testemunha a morte brutal de seu filho, e isso a destrói por dentro. Este pesadelo horrível a acorda. A mulher, Yeon-ju, acorda, aterrorizada e encharcada de suor. Ela grita alto, sentando-se na cama, com o peito afando. Parado perto está Seojun, que a cumprimenta calmamente. Seojun olha para ela por um momento e pergunta como ela está se sentindo. Yeon-jo, ainda desorientada, agarra a cabeça, tentando compreender onde ela está. Enquanto isso, Seojun estende a mão e se apresenta, dizendo que está feliz em conhecê-la. No entanto, Yeon-ju continua desconfiada de Seojun e faz uma única pergunta. Foi ele quem fez aquele trabalho antes? Seojun parece confusa, sem saber o que Yeon-ju quer dizer. Mas ela persiste, perguntando se foi ele quem fez as cabeças dos goblins voarem como balões. Acontece que enquanto Yeon-ju estava inconsciente,
Seljun usou sua expansão de domínio para massacrar os goblins, fazendo suas cabeças estourarem como balões. Enquanto Seljun tenta oferecer sua mão novamente, Yeonjou o recua, sua voz tremendo. Ela confirma que foi de fato Seljun quem matou os goblins. Essa percepção a deixa ainda mais desconfiada e alerta. Seu medo de Seljun aumenta, pois seu imenso poder é inegavelmente aterrorizante. Ele pode aniquilar um grupo inteiro de goblins em um instante, como esmagar formigas sob os pés. Os pensamentos de Yeonjou ficam sombrios. Ela começa a se perguntar, se ela fosse tão forte quanto Seljun, talvez ela pudesse ter salvado seu filho. Tomada pela tristeza, ela começa a tremer e chorar novamente. Ela amaldiçoa seu próprio poder, lamentando que ele tenha despertado tarde demais. Se ele tivesse despertado antes, talvez seu filho ainda estivesse vivo. Em meio às lágrimas, Yeonjou chama Seljun. Sua voz treme e ela parece completamente quebrada. Seljun, pega de surpresa, a observa intensamente. Yeonjou, em um tom desesperado e triste, pergunta a Seljun se ele pode salvar seu filho. No fundo, ela sabe que seu filho se foi, mas ela implora para que Seljun o vinde matando todos os goblins do mundo. E com isso outro matador de goblins nasce. Yeonjou senta na cama, soluça, sacudindo seu corpo. Seljun fica por perto, observando silenciosamente sua tristeza esmagadora. A sala está cheia com os sons de seu choro incontrolável, enquanto Seljun contempla o peso de suas palavras e a tragédia que ela suportou. Como Seljun estava fechado, ele não era bom em interagir com os outros. Ele realmente não entendia como confortar essa mãe triste. Enquanto Yeonjou chorava, o sistema de repente notificou Seljun que a confiança de Yeonjou nele havia aumentado muito. Yeonjou continuou chorando, dizendo a Seljun o quanto sentia falta do filho. Vendo sua dor, Seljun não conseguia descobrir como ajudar. Ele entendeu que os goblins tinham comido seu filho. Seljun se perguntou se havia algo que ele pudesse fazer por ela? Então uma ideia lhe ocorreu. E se ele desse a Yeonjou uma missão com uma recompensa que revivesse seu filho? Mesmo sabendo que era impossível, ele decidiu tentar. Seljun criou uma missão para Yeonjou. Embora ele estivesse cético, ele escreveu na missão que se Yeonjou matasse 1000 goblins sem limite de tempo ou penalidade, seu filho seria revivido. Em vez de não fazer nada, Seljun sentiu que precisava tentar. Seljun rezou para que a missão funcionasse. Ele sabia que não havia como trazer os mortos de volta à vida, mas neste mundo confuso, tudo parecia possível. No entanto, assim que Seljun aplicou a missão a Yeonjou, o sistema o chocou. Ele notificou Seljun de que ele não tinha fundos para fornecer a recompensa da ressurreição. A percepção o atingiu duramente. Se Seljun pudesse ganhar fundos suficientes, ele seria capaz de reviver qualquer um. Seu corpo inteiro começou a tremer. Isso mudou o jogo. Naquele momento, Seljun percebeu o potencial de seu papel. Ele era o sistema. Ele poderia se tornar o deus deste mundo. Ainda assim, Seljun sabia que precisava de mais dinheiro para tornar isso realidade. O problema era que o sistema não especificava quanto dinheiro era necessário. Apesar dessa incerteza, Seljun se recusou a desistir. Yeonjou ainda estava chorando e Seljun a chamou. Ele disse a ela que poderia haver uma maneira de reviver seu filho. Ao ouvir isso, Yeonjou ficou chocada. Yeonjou sentiu como se alguém tivesse atirado nela. Ela sentiu surpresa e tristeza ao mesmo tempo. Mas ela também pensou que Seljun poderia estar brincando. Ela o avisou: se isso é uma piada cruel, pare com isso. Caso contrário, eu nunca vou te perdoar. Seljun a assegurou que realmente havia uma maneira, mas seria muito difícil. Ao ouvir isso, Yeonjou ficou desesperada. Ela disse a Seljun que estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Até mesmo aquecer sua cama ou se tornar sua escrava. Seljun a parou e disse que não havia necessidade disso. Ela só precisava fazer uma coisa, que ele explicaria mais tarde. Depois disso, a cena muda, e Seljun apresenta Yeonjou ao seu companheiro de equipe, Dong Junho. Dong Junho a cumprimenta calorosamente com um aperto de mão firme. Yeonjou também se apresenta, mas continua um pouco séria. Ela faz uma única pergunta a Dong Junho. Ele era quem matava goblins com um taco de beisebol? E Rin é a mesma garota que usava um arco para matar goblins. Ao ouvir sua descrição tão precisa, Dongjin e Rin ficam chocados. Eles não entendem quem é essa mulher ou como ela sabe sobre eles. Rin hesitantemente pergunta a Yeonjou se eles já se conheceram antes. Yeonjou, tentando aliviar o clima, faz sua mão parecer uma pata de urso e age de forma fofa, dizendo que eles devem tê-la conhecido antes. Ela pergunta brincando se eles realmente não a reconhecem. Dongjun, Rin e Toji parecem confusos, imaginando o que essa mulher está falando. Yeonjou sorri confiantemente e decide ativar sua transformação de fera. Gradualmente, pelos começam a aparecer em seu corpo. Uma aura profunda e ameaçadora emerge e logo seu corpo inteiro está coberto de pelos grossos. Enquanto Yeonjou completa sua transformação, Rin imediatamente a reconhece e está prestes a gritar. Yeonjou, agora com quase 3 metros de altura, se ergue como uma fera terrivelmente mortal, pronta para atacar qualquer um em seu caminho.
Kim e os outros finalmente percebem que ela é a mesma fera que estava bloqueando seu caminho no porão, matando goblins como loucos. Vendo suas reações, Yeonju ri. Este momento parece um pouco divertido para ela, e ela coloca a mão no rosto, dizendo, para ser mais preciso, eu sou na verdade um urso, não uma fera. Ela garante a eles que não é inimiga deles. Na verdade, ela explica que os ajudou matando goblins no porão muitas vezes, mas eles nunca perceberam. Em vez disso, eles pensaram que ela era uma fera que queria matá-los também. Finalmente, Toji e Dongjun percebem que Yeonju está dizendo a verdade. A fera nunca os atacou, estava matando os goblins que estavam prestes a acabar com suas vidas. Dongjun se aproxima de Yeonju com grande alegria e diz que o encontro no porão não foi coincidência. Yeonju acena e declara que seu inimigo nacional são os goblins. Ela jura exterminar todos os goblins deste mundo. Ela acrescenta que os inimigos dos goblins são seus amigos, marcando assim o nascimento de outro matador de goblins. Conforme a conversa continua, seu João chega por trás. Ele expressa sua felicidade por todos terem sido apresentados. No entanto, sua expressão fica séria quando ele anuncia algo importante. Ele diz a eles que não há mais tempo. Amanhã de manhã, eles devem começar seu plano para salvar a avó de Byung-ho. Agora que o número de goblins diminuiu drasticamente, este é o momento perfeito para prosseguir. Seu João então informa ao grupo que ele não poderá se juntar à batalha devido ao seu ferimento fatal. Em vez disso, a senhorita Yeonjo acompanhará o grupo de Toji e Dongjun para matar os goblins. Ao ouvir o termo caçador de goblins, Yeonju fica muito feliz. Seojun dá seu comando final a todos, instruindo-os a descansar. Ele os lembra que eles começarão sua missão assim que acordarem na manhã seguinte. Enquanto o grupo se dispersa para seus quartos, Seojun chama Toji e Byung-gu de lado. A cena muda, e Seojun os leva para uma pequena sala. Ele pergunta a eles, vocês sabem por que eu os trouxe aqui? Ambos parecem muito confusos. Seojun sorri e diz, porque vocês são virgens.